É isso aí, galera. Estamos aqui com o nosso bate-bola número 8. Mais uma vez especial, né? Fizemos semana passada especial Eugenópolis com o Luiz Felipe. Hoje aqui estamos com a diretoria e o técnico do Serra. Estamos aqui com o Lucas Alexandre, sou o diretor financeiro da equipe do Serra. E estamos aqui também com o Everaldo, presidente do Serra. E a gente veio contar um pouquinho aqui, vamos contar, né, um pouco da história do Serra, quem teve a ideia, como é que foi. Vamos falar também sobre o elenco do time, sobre o primeiro jogo que já teve, né? Foi domingo agora a primeira rodada, sobre o próximo jogo que está chegando já, que vai ser domingo que vem. E depois a gente vai chamar aqui o técnico para falar um pouco de cada jogador, dos scratch, né? Por que escolheram os scratch. Mas vamos começando aqui, a gente já conversou mais ou menos antes aqui. Começar com o Lucas aqui. Como é que foi a ideia, Lucas, para montar o time do Serra? Você tinha outro time, no caso? Sim, no Campeonato Municipal 2023, eu entrei com a equipe do Batatal. Foi minha primeira experiência assim, com um time num campeonato assim que aconteceu. E o campeonato terminou, eu encerrei o Serra e iniciei um campeonato society, né? No Eugenópolis, onde eu tive contato direto assim, com o Matheus Henrique e o Mateuzinho, que a gente sentou e teve a ideia juntos de criar um novo time, um novo projeto para poder disputar o campeonato de 2024. Aí, assim que o projeto começou, né, eles tinham algumas ideias, eu tinha ideias, nós conversamos, aí adicionamos novas pessoas, como o Everaldo, o Alex, o Darley, que é nosso auxiliar técnico, não está presente hoje. E nisso nasceu o Serra. No início não tinha um nome, com o tempo a gente criou um nome, foi escolhendo jogadores, posição a posição, entendeu? Nós olhamos, conversamos com a galera, entendeu? Criamos uma ideia fixa de um projeto esportivo, vamos entrar no campeonato com um time para ser campeão. Escolhemos os melhores dentre os melhores, entendeu? Convidamos diversas pessoas, a maioria deles aceitaram de primeira, entendeu? Fecharam com a gente, tamo junto, vamos jogar, vamos disputar, para poder ter um time competitivo, entendeu? E são todas pessoas de Eugenópolis, pessoas que já se conhecem, pessoas que jogam junto com o tempo, porque isso ajuda no entrosamento da equipe. E assim, sim, nasceu o Serra, entendeu? E se tornou o time que é hoje, né? Aí criamos o mascote, né, que é a Tropa do Tubarão, que é para entrosar com a torcida, para gerar um certo engajamento, tudo. E assim surgiu o projeto Serra. E quem faz o marketing do time? Porque a gente vê que o engajamento do marketing virou meio que uma rivalidade com o time do Barro Branco, mas pelo marketing, né? Porque mesmo sem o pessoal saber quem era o time, como que era o time, já teve não sei se a gente pode falar uma rivalidade, mas já acirrou um confronto, preveram já um confronto dos dois melhores times, mesmo o Pinhotiba sendo o atual campeão, mas na cidade, que é um distrito, né? Na cidade se fala mais do time da cidade. Aí já teve essa rivalidade, vamos colocar assim, entre os dois. Quem é que faz todo esse marketing, criou o mascote, que deu essa ideia? Como é que foi? Essa criação do mascote e a criação assim, de todas as coisas que a gente posta no Instagram, tem toda uma equipe, né? Alguns jogadores ajudam, principalmente, a parte principal é eu e o Everaldo, a gente que cuida dessa parte. A gente tem o Dieguitos, que é o nosso editor, ele edita, cria as postagens, posta com musiquinha. E assim, a rivalidade, eu acredito que ela surgiu através de ser as duas maiores torcidas dentro da cidade. O Pinhotiba tem uma torcida muito grande, mas a torcida no distrito, que é um pouco mais afastado. E dentro de Eugenópolis, as torcidas do Barro Branco e a do Serra são as duas maiores. Eu acho que essas torcidas acabam que gera aquele clima desportivo, né? Aquela provocaçãozinha, o cara às vezes faz uma brincadeira com um amigo de forma bem amistosa, porque sim, graças a Deus, a gente tem uma rivalidade de forma muito produtiva, porque é uma rivalidade que é só dentro de campo ali, que a gente quer ganhar, eles querem ganhar, e gera uma rivalidade muito positiva. Eu acredito que seja pelo tamanho das torcidas, que são as duas maiores dentro da cidade. E ter essa torcida desse tamanho, eu acredito que gerou essa questão da rivalidade, de não querer perder. Acredito também que parte de alguns jogadores, principalmente alguns dos principais jogadores do time do Serra, ter jogado temporadas passadas no Barro Branco, acredito também que pode ter ajudado a criar essa rivalidade, né? E a questão da torcida principalmente, entendeu? A gente fala que sempre a gente pede paz nos estádios, tanto na arquibancada quanto dentro de campo. A gente fala que rivais sim, inimigos não. Sim. A gente pode discordar em tudo nesse mundo, em política, em futebol,
em alimentação, em esporte, na torcida. A gente só não pode partir disso para uma agressão, para alguma coisa que vai prejudicar quem, às vezes, não tem nada a ver, está lá no estádio assistindo e vai acabar sendo prejudicada por causa de uma... Não pode falar nem que é rivalidade, por causa de uma bobeira, né? Sim. Porque rivalidade é tá ali dentro do campo, um vai zoar o outro, acabou o jogo, todo mundo volta a ser amigo normal. Mas você tocou num assunto aí que eu já ia meio que te questionar. O que você atribui essa torcida, igual você falou, as duas maiores torcidas dentro da cidade, sendo que é um time que surgiu esse ano? Você atribui a esse fato dos jogadores que veio dos outros times, de vocês terem escolhido a dedo o time, isso ajudou muito? Ou você acha que foi o marketing? O que você acha que foi o principal fator? Eu acredito que sejam os jogadores. Todo jogador que entrou na equipe Serra, ele trouxe diversos amigos para ser torcedor. Às vezes o cara se tornou patrocinador. E isso gerou essa grande torcida. Porque a gente adicionava o jogador, fulano entrou aí no time. Aí no outro dia, tinha várias pessoas seguindo no Instagram, pessoas mandavam na rua, eu vi que você fechou com fulano, tamo junto, tamo na torcida, vamos torcer, vamos ser campeão. Eu acredito que seja isso. E também o fato da gente trabalhar sempre, tipo assim, para tentar ser o mais transparente possível, tentar ser tipo assim, de forma mais amistosa possível e tentar levar de forma mais profissional possível. Por mais que seja um campeonato amador, em uma cidade pequena, algo simples, mas a gente tenta ser profissional, tenta organizar de forma profissional para a gente ter um entretenimento de qualidade para a cidade, para as pessoas poderem assistir. Eu acho que isso gerou também um carisma com a equipe, entendeu? Com os torcedores, com a diretoria. Porque a gente está sempre de forma humilde, a gente tenta sempre ver quais são as questões, por exemplo, para um jogo acontecer. A gente, no primeiro jogo, o Everaldo correu atrás de uma transmissão, para as pessoas que não conseguiram no campo poder ver, entendeu? A gente está sempre no Instagram respondendo a galera, conversando. A pessoa fala, eu quero um uniforme, uma camisa. A gente conversa, combina, atende todo mundo, entendeu? E os jogadores, cada um tem a sua própria torcida. Vários jogadores vieram e trouxeram grandes amigos que se tornou uma grande torcida no final do projeto, entendeu? Isso que eu até estava esperando você terminar de concluir para falar. Porque vai ter gente que vai estar vendo a gente que é de cidade maior, a gente pode colocar até um Muriel mesmo, que já é um pouco maior que a gente, mas eu ainda pego um pouco disso. Que tem muito jogador que tem sua torcida própria. Aonde ele for jogar, pode ser no rival. Se for pro rival, a torcida, a galera dele vai junto, porque gosta de ver aquele jogador. Aí junta com um outro também que gosta, mais um, acaba que vira uma grande torcida. E mais ou menos, pelo que você falou, foi o que aconteceu. Exatamente. Vamos falar um pouquinho com o Everaldo aqui agora. Como que se deu, quando você recebeu esse convite, você era do time do Barro Branco. Quando você recebeu esse convite de ir para um outro time, que já no projeto já dava para antever assim, que ia ter essa rivalidade, que ia ser um time que chegava a bater de frente, né? Visto que o Lucas falou que o projeto já foi pensado desde o começo num time para ser campeão. Acredito que todo mundo pensa nisso. Mas assim, tem gente que pensa que quer ser campeão, mas sabe que não vai ser fácil, porque não montou um time tão qualificado, e tem quem já chega falando assim, meu time tem total dá para ser campeão, não fácil, mas assim, é o favorito porque eu peguei os melhores que tinha, selecionei a dedo, e com essa equipe aqui eu tenho que ser campeão. Qualquer coisa menos que campeão vai ser menos do que o objetivo, porque o objetivo foi feito e foi planejado, né? Porque não adianta também só pensar, quero ser campeão. Mas você vai botar jogadores que não condiz com o seu objetivo. Como é que foi essa sua entrada para o time do Serra? Então, em 2022, quando eu iniciou o campeonato, fui convidado e montei o time do Morrão. Aí, tipo assim, não tinha muito recurso, os outros times já tinham iniciado, né, o projeto. Aí conseguimos montar um time, entendeu? Não foi o que a gente imaginava, mas dentro do que a gente tinha, foi bom. Eles viram, tipo assim, o esforço, até porque no ano seguinte fui convidado para ir para o Barro Branco, participei da comissão técnica, mas eu acho que foi mais pelo 2022, entendeu? Porque com pouco recurso a gente conseguiu montar um time, botar no campeonato e fomos até onde que a gente conseguiu ir, entendeu? Não teve... Aí o Matheus estava no Barro Branco também junto comigo ano passado, o Matheus Henrique, o Matheus Galeano, e como o Lucas disse, eles que procuraram o Lucas para montar o time, lembraram de mim, falaram assim, não, tá mais verão, porque deu certo lá, agora que a gente tem, como que eu posso dizer? Entrosado. Já tem um conhecimento maior. Afinidadezinha. Vamos chamar ele.
Aí me mandou o convite, eu aceitei. E pensou, foi fácil aceitar ou você já pensou assim, pô, eu tô no time que vai ser, que a gente projeta, né? Não pode falar que vai ser antes de acontecer, mas que a gente já projeta que vai ser o rival, que é o que vai lutar contra pelo título, porque o Barra Branca já tem essa tradição, né? De sempre estar lutando pelo título. Então, aí ele, no que ele me chamou, a gente fica meio assim, né, tal, vamos conversar, né? Aí ele foi, me passou o projeto, sem dúvida que o projeto não tinha como não aceitar, não. E foi até então que deu tudo certo. E quando ele chamou, já era pro cargo de presidente? Ou ainda era para ver o que podia fazer, como que ia resolver? E não, ele me chamou pro grupo. O grupo. Ele falou, depois nós vamos decidir o que... Tava organizando ainda, tava no começo. Tipo, tinha chamado poucos jogadores. Aí, depois disso tudo, ele decidiu que seria eu. Então eu vou perguntar, quem dos dois for para responder, me fala. E de quem partiu, como foi essa divisão de tarefa dentro da equipe? Quem vai ser o auxiliar, quem vai ser o diretor, quem vai ser o presidente? A equipe do Serra, a gente criou ela de uma forma onde, assim, é um time que não é de uma pessoa, não é de duas, é um time que é de todos. Todo mundo que entrou no Serra, do primeiro ao último jogador, todo mundo que está na comissão técnica, das pessoas que ficam de fora ajudando, é um time de todos, entendeu? Todo mundo iria ajudar o time. E a gente falou assim, não, vamos dividir cargos. Como o Everaldo estava de frente, correndo atrás, assim, eu falei, Everaldo, assuma o cargo de presidente, que eu acho que assim, vai condizer mais com sua dedicação, como esse já era o terceiro ano dele, já no campeonato, primeiro ano como presidente de um time, realizou um ótimo trabalho, entendeu? Com poucos recursos, do mesmo jeito que ano passado. Eu também tentei fazer o melhor possível, com poucos recursos. Falei, Everaldo, assuma esse cargo, porque, tipo assim, no que precisar resolver, nós estamos juntos. Isso, é eu, o Everaldo, técnico, o auxiliar, os jogadores, todo mundo pode ficar ajudar, tá disposto. Entendeu? Porque muitos times, principalmente os jogadores, às vezes eles só vai pro campo com a chuteira para jogar. No Serra não, no Serra se você precisa às vezes de resolver alguma coisa, o jogador tá ali disposto. A gente tenta resolver na diretoria para não fadigar o jogador, para ele poder chegar e só se concentrar na partida. Então a gente fez essa divisão assim, eu fico como diretor, entendeu? E você vai ficar como presidente, o Darley vai ajudar ali na comissão técnica, e a gente vai ter o Alex, que é o técnico, vamos deixar ele por conta de resolver as coisas dentro de campo, entendeu? De fazer escalação, alterações, todo tipo de decisões técnicas. Então a gente fez essa divisão assim, porque tipo assim, todo mundo que tá no Serra lá ajuda no time, soma alguma coisa. Então não tem assim, aquela pessoa que decide. O que vai ser feito? O Lucas vai falar o que vai ser feito, ou o Everaldo. Não. A gente conversa com todo mundo. Pra gente tomar uma decisão sem... Só se for uma coisa de última hora que não tiver como comunicar. Precisa tomar ali, ou toma ou toma. Mas se tiver um tempinho ali, a gente vai ligar para um, vai ligar para o outro, ou no grupo, no WhatsApp, e vai conversar. Mas o grupo principal, então, é vocês dois. Nós dois. Os dois Matheus, que foi no começo que... os dois Matheus. Foi mais no começo, né? Hoje, tipo assim, a gente procura resolver entre a gente aqui mesmo. Só a diretoria mesmo. Pra não, tipo assim, o cara já tem a preocupação lá do jogo, entendi, né? Se preparar pro jogo. Então, Lucas, você falou que é o diretor financeiro. Qual foi a sua maior dificuldade enquanto essa parte financeira, que a gente sabe que num país pobre, numa cidade, infelizmente, não é falando mal da cidade, mas mais pobre ainda, porque a gente está no interior, uma cidade pequena, eu sou de Porto Seguro, que também é pequenininho, tem pouco recurso, hoje eu moro em Antônio Prado, que tem menos recurso ainda. Qual foi a maior dificuldade que você teve para conseguir montar esse elenco? Eu acredito que, assim, no ano passado, quando eu comecei a montar, principal problema assim, é o financeiro, porque você tem que fazer uniforme, você tem que levar uma água para o campo, você tem que, por exemplo, comprar alguns medicamentos, né, Gelol, faixas, esse tipo de coisa, e só que assim, correr atrás desse dinheiro, principalmente em cidade pequena, que o comércio é pequeno, o comércio é simples, às vezes o cara não tem um potencial. Nesse ano, diminuiu, porque eu consegui ótimos patrocinadores, pessoas assim que chegaram junto no time, entendeu? Estão estampados na camisa, que valorizaram nosso time. E, para mim, o maior empecilho era o contato com o jogador. Porque, assim, eu estou iniciando nesse ramo esportivo agora, comecei ano passado. Às vezes você, tipo assim, você tem uma impressão no jogador, mas você não tem a certeza se ele é bom. Porque, às vezes, tipo assim, você não sabe se o jogador joga. E nisso era chegar no jogador e
apresentar e ter a credibilidade com o jogador dele também acreditar no seu projeto. Confiar no projeto. Porque você vai chamar o jogador... Convencer ele que Você esse é projeto boleiro? é bom. Não, assim, eu já tentei jogar futebol, não sou habilidoso, mas gosto muito nunca do esteve esporte. muito envolvido assim, jogando um jogo, nunca acompanhou um time, alguma coisa assim. Não, sou só torcedor fanático torcedor do mesmo. Fluminense. Então a gente tá junto também, sou tricolor. Ganhamos quarta-feira, né? Ganhamos 2-1, sofrido, mas ganhamos. E você, Veraldo, qual foi a parte para você que mais pegou, que foi mais difícil para você enquanto presidente do clube? Eu acho que, como o Lucas falou aí, foi a parte financeira, porque é difícil você chegar para, tipo assim, no comércio, apresentar um projeto ali e passar confiança que, tipo assim, o time vai enganjar tipo assim, o cara que patrocina, é claro que ele tá pensando no futebol ali, ele vai apoiar o esporte ali, mas ele quer também Um retorno, né? retorno. E na hora ali, talvez você não tenha um material ali na hora que vai convencer ele. Só que, graças a Deus, a gente chegou e eles acreditaram e tá aí. Porque é aquele negócio, né? É muito mais fácil para quem já tá há muitos anos. O Barro Branco, o Piotiba, mais fácil. ele já, se bobear, já de um ano pro outro, ele só confirma o cara aí, vamos de novo esse ano. Agora você com um projeto, vocês sabiam o que vocês queriam, tinha um objetivo, já tinha a ideia mais ou menos de quem ia ser o time, só que como você passa isso pro patrocinador? Como você vai chegar numa loja, numa empresa e vai falar assim, ó, meu time é fulano, ciclano e beltrano, sem ter ainda divulgado, o cara fala, será que é mesmo? Ou será que ele tá falando isso só para me arrumar um patrocínio? E é aquele negócio, o cara que patrocina, o cara que apoia, ele quer um retorno. Se não tem retorno, não adianta. E ninguém quer patrocinar um time perdedor. Ninguém quer patrocinar o time que vai ser rebaixado, o time que vai ficar em último, o time que vai ser só goleado. Todo mundo quer o quê? Quer colar a marca dele no time vitorioso, no time que tem o artilheiro do campeonato, competitividade né? No alta. time que vai ser campeão. Ele quer que o quê? Na foto da taça esteja no peito lá a empresa dele e o cara segurando o troféu. Ele não quer a foto dele, saia um cara com a cabeça baixada, tá lá 7-0, perdeu, o cara com a cabeça baixada é a empresa dele aqui. Então o pessoal vai associar o quê? É uma empresa de derrotado. Então tem todo esse também envolvimento para um time que está surgindo. É muito mais difícil, né? Sim, sim. É bem difícil ver você conversa com a pessoa tem uma intenção, mas assim, ele tem um recurso. Ele prefere, às vezes, destinar um time que já está há mais tempo, que tem mais tradição no campeonato, que um time novato. Aí você tem que ter o jogo de cintura, você tem que conversar, você tem que apresentar, você tem que falar as ideias, entendeu? Para você convencer. A gente teve jogadores que, quando entraram no time, por exemplo, não servem patrocinadores. Igual eu falei, o time é uma equipe. Que aí ajuda. Tem ali porque a partir que vai divulgando jogadores também. É isso aí. Só que assim, com o campeonato amador, você tem que começar a organizar ele muito antes para você sair na frente. Por exemplo, o campeonato municipal começou em março, nós iniciamos o projeto início de setembro. Até porque o próprio uniforme demora, você tem que arrumar o patrocínio e demora a ficar pronto também. Demora a ficar pronto. A empresa geralmente dá uma enrolada, marca um dia e não fica pronto naquele dia. Então o que acontece? A gente começou bem antes, por quê? Os outros times, eles já começaram no ano passado, porque eles já estavam no campeonato. Começaram 3, 4 anos atrás. atrás, 5 anos atrás. Então você tem que correr atrás de jogadores, porque os jogadores do nosso time é um grande elenco. Todos os times gostariam de ter um elenco similar ao nosso. Óbvio que eles têm bons jogadores também, claro. Porém, tipo assim, nós temos bons jogadores que eram desejados por todos os clubes. Entendeu? Por exemplo, o próprio Matheus, que foi craque, o Mateuzinho, que é craque de bola, artilheiro do campeonato, vice-artilheiro do ano passado no campeonato, foi artilheiro no campeonato aqui, Antônio Prado. São pessoas que estão sempre disputando grandes campeonatos, tendo grandes resultados. Então são pessoas que são queridas. Você vê, até no futebol profissional é assim, o cara começa a fazer gol num time pequeno, todos os times querem contratar ele. E no futebol amador você não tem a proposta financeira, você tem que convencer o cara... No amor. No amor, ele tem que gostar de alguma coisa do time para jogar. Entendeu? Então os caras gostaram, porque é uma galera que já jogava junto, já eram amigos. São pessoas, tipo assim, que a gente tenta criar uma união no grupo para ser divertido o pós-jogo, o pré-jogo é divertido, porque os caras que estão jogando no futebol amador, eles jogam por diversão. Entendeu? Aí isso criou facilidades para a gente organizar o time. Porque o cara, gostei do projeto, eu vou aderir. Aí quando você fala com o patrocinador às vezes fala, realmente, fulano falou comigo que vai jogar o time de vocês, que o time de vocês está bacana, que legal, vou fazer questão de patrocinar, de ajudar. Você consegue essa ajuda que faz a coisa acontecer. Porque sem os empresários e as pessoas que ajudam, o time não vai para frente.
Porque você tem despesas. Campeonato é caro. Um campeonato municipal, por mais que seja pequeno, ele é caro. E às vezes você pensa, quão caro que é? É difícil, porque, tipo assim, às vezes 100 reais é muito, 500 reais é muito, você não sabe qual vai ser a despesa, entendeu? Às vezes você precisa ir na zona rural, você tem que tomar água, você tem que ter ali pelo menos uma barrinha de cereal para o jogador comer no intervalo ali, para garantir que, tipo assim, que ele vai ter uma energia para o segundo tempo. São coisas, assim, que tem pouco no futebol amador e a gente tenta trazer para mostrar profissionalismo, para mostrar para o jogador também que às vezes, tipo assim, nossa, o cara trouxe uma barrinha de cereal. Organizado, tem uma maçã, tem uma fruta. Isso aí, tá valorizando o jogador. A água tá ali arrumadinha, né? Água gelada, isso aí. Mostra pro jogador também, nossa, o cara tá se preocupando comigo. Então, tipo assim, até motiva ele a jogar, a se dedicar mais. E aderir ao projeto, porque você conquista o jogador é nisso, é no coração, entendeu? Porque no profissional oferece um contrato milionário, o cara assina. No amador, não. No amador você tem que convencer o cara no argumento, entendeu? Às vezes você vai ter um cara no seu time que, tipo assim, você vai falar assim, ó, fulano tá no meu time. Eu vou lá porque eu gosto de jogar aquele cara é bom, aquele cara é um cara parceiro de equipe. Isso aí aconteceu no nosso time. Às vezes chegavam alguns jogadores, nós apresentavam, ó, a gente tá com um time, a gente tem fulano, ciclano, beltrano, certo. O cara falava, opa, é um time bom, eu gosto de jogar com esses caras. O cara fechava. Era um ponto positivo que nós tivemos, entendeu? Principalmente por sermos novatos, entendeu? Porque as equipes mais antigas já tem uma tradição. Você cria uma tradição. Por exemplo, principalmente o Barro Branco e o Piotiba são dois campeões. O Barro Branco venceu a primeira edição contra o Piotiba e o Piotiba venceu a segunda edição contra o Barro Branco. Então você entra competindo com esses times, eles largam na frente. Então você tem que correr atrás disso. E a gente, graças a Deus, conseguimos um projeto. E um ano ganha o Barro Branco, outro ano ganha o Piotiba. Aí todo mundo esperando, agora vai ter a decisão. Quem é? Aí nisso surge um time que, assim, a gente pode falar que favorito, né? Porque já ganhou na estreia do Barro Branco, que era, como a gente falou, uma rivalidade dentro da cidade, não desfazendo dos outros times, mas se a gente olhar jogador por jogador, posição por posição, é superior aos outros times que ainda vão enfrentar. O Piotiba é um caso à parte, porque é o atual campeão, então você não tem como subestimar, né? Um time que é o atual campeão, pode no papel não ser... Também não estou falando que é, porque eu não vi, também não estudei o time o time que eu mais conheço jogadores é o time do Serra, que é o de vocês, porque é a maioria assim, que eu conheço que já joga aqui, já vem, ou que eu já conheço de outros lugares, então a gente já tem uma ideia do time. Os outros times eu não conheço. Mas a gente dá para ver que igual, o time do mercado não é VG, Real VG, começou ganhando 2-0 do Piotiba, e quando eu fui olhar o time dele, os que eles postaram no Instagram, era tudo jovens de 17, 18 anos. Os dois goleiros, um tinha 17, outro tinha 18. Tipo assim, por mais que o cara pode ser bom, às vezes falta um pouco da experiência, igual tem um Buda, experientíssimo, que vai saber fazer uma cera se precisar, que vai saber fazer um catimba, que vai agarrar muito, como foi feito nessa primeira rodada, né? Enquanto o time que tem um pouco mais de juventude, falta às vezes um pouco disso. Experiência. Né? Então, todo mundo esperando, quem será que vai soltar na frente esse ano? Vai ser o Barro Branco? Vai ser o Piotiba? Aí apareceu do nada aí o Serra, conquistando já uma grande parte da cidade, né? A torcida da cidade, e já estreando com vitória. E qual foi assim, o que vocês acharam dessa estreia? O que você acha que deu para ver de positivo? O que você acha que não deu certo na estreia? Você acha que foi alguma coisa do nervosismo que atrapalhou um pouco? Eu acredito assim, toda estreia em campeonato, ela tem uma pressão adicional, porque é uma estreia, o time, por mais que você tenha jogado alguns amistosos antes, mas é uma pressão diferente, e é um adversário, por exemplo, que já foi campeão e vice-campeão, era um grande adversário, entendeu? Eu acredito que, assim, parte desse favoritismo seja pelo tamanho da torcida. O principal favorito, na minha opinião, é o Piotiba, que é atual campeão. Acredito que sim, o time que se torna campeão ele é favorito na próxima edição. Porém, nossas posições, jogador por jogador, a gente escolheu os melhores. E assim, são jogadores que são conhecidos porque já jogaram em vários lugares. Você tem o Buda, que disputa campeonato em Eugenópolis, Prado, disputou Noroeste, ele disputa campeonato em Búzios. Você tem o Matheus Henrique, que disputa campeonato em todos os lugares, Eugenópolis, Prado, Noroeste, Canaã, entre outros. Você tem o Mateuzinho, que disputa diversos campeonatos. Giovani aqui de Todo Prado, que é um craque que joga em diversos lugares também. Então, no papel, o nosso time passa essa impressão,
entendeu? Óbvio que sim, que todo jogo é dentro de campo. Então, tipo assim, não se tem um favorito dentro de campo. O favorito é do lado de fora. Do lado de dentro, o jogo acontece... É 11 contra 11. É 11 contra 11. Tudo pode acontecer. Você pode chegar e achar que, esse time é mais fraco. Chegar e tomar um vareio. Ser goleado e às vezes ficar numa situação complicada. Dos meses você pode achar, nosso jogo vai ser muito difícil. E conseguir golear a equipe adversária. Eu acredito que esse favoritismo seja pelo histórico dos jogadores. Porque são jogadores que são campeões. Entendeu? Por exemplo, O Giovani mesmo já foi campeão com o Barra Branca no primeiro ano e no segundo ano campeão com o Piotiba. Hoje está com a gente. Eu até brinquei na própria transmissão, ou não sei se foi na live que eu fiz, que o Giovani onde vai é o time que ganha. Eu brinquei com isso, né? O pé quente. Hoje é a terceira edição, né? Lá em Higienópolis, pelo menos agora em sequência, né? Pode ter tido já antigamente outro campeonato, mas assim, na atual geração aí do campeonato, ele é bicampeão e pode se tornar tricampeão esse ano, disputando por 3 times diferentes ainda. Pode fazer história já, em 3 anos, ganhando 3 títulos em times diferentes. Veio pro Prado, foi campeão com o Facão. Foi campeão com o Facão. O Higienópolis foi campeão noroeste, americano. Esse ano ele tá no time que tá liderando aqui, que é o Recreio, tá com 3 jogos, 9 pontos. Onde ele vai, o homem fede a título. E eu acredito, pela qualidade dele, ele além de ser um jogador muito habilidoso, ele é um jogador que sabe jogar em equipe, sabe ajudar a equipe. É o líder. É o nosso capitão, é o nosso xerife. E isso agrega muito num time, você ter um líder dentro de campo. Porque às vezes você pega jogadores mais jovens, que tipo assim, igual você falou, Marcelo, que às vezes não aguenta a pressão. Entendeu? Você ter ali um jogador mais experiente, que todos os jogadores, tem muitos jogadores experientes, todos nós são experientes, mas você contar com a experiência do capitão é importante dentro de campo, porque ele vai ajudar. Porque às vezes o treinador do lado de fora não consegue dar conta de pequenos detalhes. Entendeu? E às vezes é um pequeno detalhe que o capitão conversou com o treinador antes e vai chegar no ouvido do jogador e falar: meu jogador, você faz isso. Entendeu? Às vezes você tá num jogo importante que a equipe adversária tá crescendo, você tem que falar só, embola na cera, tenta segurar mais a bola, vamos dar esfriada no jogo. Então, tudo isso conta. Eu acredito que assim, que o Alex, quando ele vir cá, ele vai explicar isso mais detalhadamente, porque ele é especialista nisso. E o Giovani ganha, como por exemplo, outros jogadores, como o Buda. O Buda foi campeão aqui, em Prado, entendeu? É campeão em outros campeonatos. Matheus Henrique, campeão em diversos campeonatos. Gera uma experiência. E gera também um favoritismo. Porque é um jogador que tem, assim, costuma ser campeão. Então, quer dizer, onde o Giovani tá é título. Tem o GG, que foi campeão no primeiro ano lá. Tiquinho foi campeão ano passado em Piotiba. Mike, Zanon. O Giovani joga de quê lá com vocês? Ele é volante. Igual ele também é muito polivalente. Ele pode jogar um pouco à frente. Aqui tem vezes que ele faz a vez de zagueiro aqui também. Ele consegue fazer isso. E é o que você falou também, ele é um líder que eu acho que eu falo que muito se deve ao Giovani o Facão ter sido campeão ano passado, porque, como eu já comentei, o time do Facão, a principal característica foi ter tomado poucos gols. Ele chegou na final tendo tomado 1 gol, a defesa era muito sólida. Aí tomou mais 1 gol no final, tomaram 2 gols só no campeonato inteiro. Entendeu? E o time que tem uma defesa muito boa, já é uma vantagem. Que se o ataque não fizer nada, 1 ponto já está garantido. Não sai sem ponto, se tiver uma defesa muito boa. Então, o Giovani se destaca muito nisso, tanto é que ele é scratch, né? Alguém estava conversando aqui antes. Um scratch não pode ser um cara normal. Tem que ser um cara acima da média. O cara da média é o cara da cidade, já que você vai colocar. Para colocar um cara na média, vamos pegar o que tem na cidade mesmo, vamos colocar, a gente não precisa chamar ninguém de fora. É o que a gente fala, o que a gente tentou trabalhar na decisão do scratch. A gente tem que trazer caras que vão fazer a diferença. Porque a gente for trazer um cara que ele é do mesmo nível da cidade, a gente fica com os jogadores da cidade. A gente dá menos trabalho. Dá menos trabalho, são pessoas que a gente conhece. O cara não chegou, você vai na casa dele e chama, o cara vai vir. Isso aí, o cara às vezes, você sai da cadeira que na mão, você não precisa preocupar em transporte, você não precisa preocupar com horário, entendeu? É bem mais tranquilo. E os nossos scratch a gente escolheu calmamente, a gente precisa disso. O Giovani foi nossa primeira escolha. Entendeu? Porque nós sabíamos tanto a versatilidade dele quanto do talento. Porque às vezes jogador muito talentoso numa posição, e você tem 2, 3 naquela mesma posição, acaba que não é necessário. Mas você tem um cara que ele é muito talentoso em 2, 3 posições, ele se torna extremamente necessário, porque ele agrega valor ao time.
E ele, Entendeu? por ser um cara vizinho nosso aqui, eu sabia que a procura ia ser grande. Os outros times, tudo ia procurar ele rápido. Então, bem no começo já chamaram ele para Chamaram ele. compor. Ó, vem que você vai ser a base do time. E primeiro jogo, então, foi lá no Campo Americano, né? Agora o segundo jogo vai ser no distrito do... Porque o time é distrito, né? Isso. É distrito de Eugenópolis. Vocês vão enfrentar o que a gente acabou de falar, que é o Real VG, que eu falei que formado na sua maioria por jogadores jovens, Jovem. pelo que está lá no Instagram dele, tem poucas informações, mas o que está é jogadores jovens. E qual que é a expectativa para esse jogo? A expectativa é grande de ser um jogo bom, porque a gente viu que logo no início eles abriram 2-0 em cima do Piotiba, que é o atual campeão. Aí depois meio que deu um apagão lá no time, tomaram a virada lá. Mas foi um jogo equilibrado, então a gente tem que entrar ligado, vamos falar 220, para não ser surpreendido como o Piotiba foi. É porque eles tomaram 3, mas eles fizeram 2, né? Fizeram 2. Assim, gols pró, ele tem mais que o de vocês que ganhou. Assim, Então é aquele negócio, às vezes a defesa tem um vacilo, mas o ataque não tá vacilando. Não tá vacilando. Um time que já marcou 2 gols no primeiro jogo. É um time que marcou 2 gols, assim, até em curto período. Foi rápido, eu lembro que lá por 30 minutos que eu mandei mensagem, Tava 2 a até o 0. próprio Alex falou assim, 2-0 é o VG, eu ainda brinquei, falei, é sério mesmo? Porque eu fiquei meio com medo de ter brincado, e eu tava na transmissão ao vivo, né? Eu falei, eu não posso dar uma notícia errada. Aí depois o Luiz Felipe me mandou uma mensagem respondendo também, acabou de rolar ele mandou assim, 2-0. Calma aí, pênalti pro Piotiba aqui agora. Foi assim, um ataque muito ofensivo. O time da VG, eu conheço alguns jogadores, são amigos meus, conhecidos da cidade, jogadores jovens, muito habilidosos, e às vezes o que pode ter acontecido foi a experiência, a malícia. Comentou na falta da experiência. De ter um cara mais... Cair um pouquinho, esperar esfriar o jogo. É isso aí, para esfriar o jogo, e você enfrentando a equipe Piotiba. 2 finais, sem título. Então, tipo assim, não são brincadeira, enfrentar o Piotiba é um jogo difícil, porque o time do Piotiba tem jogadores extremamente experientes e talentosos. Então, tem de entrosamento também. E tem entrosamento de muito tempo, porque são jogadores que jogam muito tempo. Então, tipo assim, isso conta um pouco, às vezes. Jogadores habilidosos, mas às vezes ele é um novo. O primeiro ou segundo campeonato que ele disputa na vida. Tem toda uma pressão. A gente, igual, por exemplo, acredito que o Everaldo também tem, a gente que fica do lado de fora, do gramado. Já dá um a gente, nosso coração já fica a mil e a gente só tem que olhar e orientar. Né? A gente fica a gente fica à disposição do técnico, porque o técnico precisa, a gente está ali para trabalhar para ele. E a gente já fica com o coração na mão, imagina jogadores que estão dentro de campo ali. Ou é a primeira vez que está disputando o campeonato, por exemplo. O primeiro jogo do campeonato pode ter toda essa pressão, aí eu acredito que sim, é uma equipe que vai surpreender, tem que ter cuidado. Vamos entrar em campo, óbvio, cabeça no lugar, fazer o máximo para a gente conseguir um resultado positivo, né? Garantir os 3 pontos. É uma equipe muito perigosa de se inventar, porque um ataque que fez 2 gols muito rápido, um ataque eficiente. Você não pode ter cuidado, porque às vezes eles fazem 2 gols rápido e a gente não consegue correr atrás. Porque eles aprenderam com os erros do jogo passado. Você aprende cada dia. Com certeza. Cada rodada é uma experiência. Então, assim, eu acredito que vai ser um grande jogo. O próprio... a gente vou colocar um jogo que vocês ganharam de 1-0, onde o goleiro de vocês foi o melhor em campo, é sinal que vocês sofreram muito. Não foi um jogo fácil, ganhamos de 1-0, foi tranquilo. Se você olhar a própria estatística do jogo, vai estar lá, o Buda como o melhor em campo. Então não tem como você ter um goleiro melhor em campo e seu time ter dominado fácil. Sim, isso é verdade. O que acontece? Como o nível do clássico, a equipe do Barro Branco também é uma equipe extremamente qualificada, e a gente entrou, acredito que sim, para os 2 times. Teve a pressão do primeiro jogo, teve essa pressão da torcida também, que a torcida quer que ganhe, motiva, teve tudo isso. Foi um jogo muito acirrado, entendeu? Ambas as equipes. A gente conseguiu o resultado. Óbvio, como eu falei, tem coisas a melhorar. Todo dia você aprendeu uma coisa nova, você vai ver um erro que você cometeu que você vai corrigir, vão surgir novos erros que você vai ter que corrigir. E assim, é evolução. Cada jogo vamos evoluir para tentar chegar na final e ser campeão. E o primeiro passo, que foi a vitória, a gente já conseguiu. A gente agora parte para o segundo passo, e como se diz, um degrau atrás do outro, e a gente até chegar no final. Esse time tinha jogado inteiro já junto? Já. Até com o Júnior Breguete junto? Já. Tínhamos um jogo. Chegou fazendo um amistoso com o time completinho.
Falta assim, ó, às vezes faltou um jogador num jogo, mas ele foi no outro, entendeu? A gente fez 3 amistosos. A gente realizou 3 amistosos para poder fazer um entrosamento com a equipe. Óbvio que, assim, foi 3 amistosos num período de 5 meses. Então, foi pouco. Mas um dos motivos de ter poucos amistosos são a demanda dos jogadores em outros campeonatos. Por exemplo, desde o início do mês de março, o Matheus Henrique, mas o Mateuzinho estão aqui jogando, e o Giovani jogando Não, no você pega Replay. aqui, ó. Buda, Jânio, Gegé, Dione, Giovani, Gustavo. Matheus Henrique, Gustavinho e Matheus Galeano. Tudo Todos jogando eles aqui. jogando aqui em Prado. O Matheus Henrique, mas o Mateuzinho estão em Canaã, no campeonato, entendeu? Entre outras pequenas disputas. Tem uns Scratch que, igual o coach, que é de Muriaé, joga também lá na região dele. O Breguete, que é de Além Paraíba. Joga lá. Entendeu? Então, assim, Joga lá. por serem jogadores habilidosos, eles estão sempre cotados em campeonatos, torneios. É difícil você conseguir um volume muito de jogo. Você consegue com jogadores da cidade que não são de ir para fora disputar campeonatos longe. Você consegue, mas é difícil. A gente conseguiu fazer 3 jogos, entendeu? Foram 3 bons jogos, a gente conseguiu estudar o time, conseguiu aprimorar, mas um amistoso ele não é como um jogo de campeonato. Você pode escolher o melhor time, o time completo. A pressão de um jogo A amistoso estreia é diferente. é diferente da pressão. Principalmente, se você pegar a última rodada da fase de grupo e a estreia, o time ali joga muito mais tranquilo. O primeiro jogo meio que dá aquela travada. Vocês não tiveram ainda o clássico já, né? Vamos falar o clássico da cidade, clássico da rua, vamos colocar assim. Clássico da rua, já no primeiro jogo. É aquele negócio, às vezes rola um pouco de medo de perder. Não é nem assim. Então 1-0 já vão tentar segurar devagarzinho e tal. E nisso aí o time acaba sofrendo um pouco com os ataques do time. Porque tem isso, né? Porque vocês não queriam, assim, no ruim, pelo menos o empate tinha que sair, né? Porque contra o time que tá rivalizando. Porque mesmo que o time não rendeu o que a gente esperava, assim, pela qualidade dos jogadores, mas saem com os 3 pontos. Que é o mais importante. E assim, tem aquela situação que às vezes você, assim, a gente precisa ganhar, porque como a gente vai lidar com o psicológico dos atletas, e a expectativa alta da torcida. A zoaçãozinha, a brincadeira. A zoação até que assim, em Indianópolis, a gente consegue, assim, lidar com essa zoação de forma positiva, porque as brincadeiras são muito amistosas. Porém, você tem, por exemplo, assim, aquela pressão da expectativa da torcida, os próprios jogadores têm uma expectativa, e você quebra a expectativa dos jogadores. Mesmo sendo amador, a torcida, do mesmo tempo que ela apoia, ela cobra também. Mas se a gente pega assim, é amador no ponto de vista de quem? Porque se a gente for botar no ponto de vista da cidade, é o profissional da cidade. É o que tem na cidade. Existe time profissional na cidade? Não tem. O que tem é qual? É o dito amador. Isso. Mas envolve dinheiro, envolve patrocínio, envolve montagem de elenco, envolve tanta coisa que é o profissional da cidade. Sim. Não, assim, não é ninguém que recebe salário nem nada, não tem um CT que não sei o que, mas assim, é encarado. Tem a rivalidade, tem torcida. Tem a dedicação da diretoria, por exemplo, às vezes eu e o Everaldo corre dia de segunda a segunda. Se eu for ver, tipo assim, não é o profissional, mas a correria ali é igual ao profissional. A organização é igual deles, né? Porque o Lucas tem o serviço dele, eu tenho o meu, então o prazo é curto. Não tem dedicação total ali, a gente você pega um dirigente de um clube profissional, ele recebe para isso. Você tem que trabalhar, às vezes cuidar da sua vida pessoal e cuidar do time ao mesmo tempo. É o presidente e o diretor. Lá você tem presidente, vice-presidente, presidente de futebol, diretor de futebol, vice de futebol. Tem todas as coisas que uma equipe gigante. Aqui vocês estão falando de 2, parte da diretoria e o técnico e o auxiliar técnico. 4 pessoas para gerir tudo. Gerir até um próprio conflito entre algum jogador que pode surgir, um ciúme, às vezes um está sendo titular, o outro está sendo reserva. Tem toda uma coisa para gerir. Aí você pega num time grande, tem médico, fisioterapeuta, tem psicólogo, tem uma gama de profissionais para ajudar. Lá tem uma coisa, tem uma pessoa para cada coisa. Transporte, tudo é gente. Tipo assim, uma resenha após o jogo. Que tem que ter, né? No campeonato de amador tem que ter uma resenha. Porque é verdade. É hora de brincar, de relaxar, né? Tirar o peso do jogo. Isso aí, onde o cara vai confraternizar, o cara vai rir, o cara vai brincar, o cara vai se divertir. Vai conversar sobre o jogo, É onde o jogador que vem de fora vai se entrosar mais ali com a galera, porque, tipo assim, o cara vem aqui no domingo e volta pra casa dele, na outra cidade. E acaba que é ali próprio, vai sendo falado das jogadas, e o cara, você fez
Não, mas quando eu fizer assim, você faz assim que vai dar certo. Isso Então aí aí. começa o próprio entrosamento do lado de fora. A questão do transporte. Próximo jogo é em Piotiba. A prefeitura cede o transporte para ir. Cede o ônibus. Um ônibus que vai todos os times juntos. Um ônibus para cada time. É um ônibus para cada time. Então você pode levar o time e pode levar uma torcida, algum junto. Sim, pode levar uma torcida. Então, torcedor do Serra, que vai estar assistindo isso aqui, que eu tenho certeza que a gente vai bombar de visualização isso aqui. Torcedor do Serra, que quer ir lá em Piotiba domingo, qual o horário e aonde que vai sair o ônibus? O ônibus vai sair às 11 horas da Praça da Prefeitura de Eugenópolis. Vai sair de lá às 11 horas para o Piotiba. Então, 11 horas, domingo, quem quiser assistir. É bom chegar um pouquinho antes, né? Chega às 10h40, pra ver se vai ter lugar também. Pode lugar. Vendo quantitativo de gente, não caiba todo mundo. Aí você não vai deixar de levar o seu jogador para levar um torcedor. Por mais que a gente quer que encha o torcedor. Ainda mais se vocês vão para o lugar. A sorte que nessa rodada vocês não enfrentam time no Piotiba. Eu já falei que antes, até na conversa que eu tive aqui com o ex-secretário de esportes, que no bom sentido, né, que o pessoal pode até desviar para o outro lado, a torcida do Piotiba é muito chata. No bom sentido. Eles apoiam muito, eles cobram muito. A torcida do Piotiba é assim, a que mais apoia o time dentro de campo. E você jogar na casa deles, tipo assim, é quase La Bombonera. A gente brinca lá que o Piotiba é La Bombonera de Eugenópolis. Porque a torcida vai no beira de campo, a torcida joga junto com o time, a torcida grita, toca música, faz barulho. Isso é importante pro time. O time do Piotiba joga muito confortável no Piotiba, por isso, esse apoio toda a torcida. E lá, todos os moradores vão e se ajudam para ajudar o time, entendeu? E isso gera uma certa... Principalmente para outra equipe, às vezes você vê o cara lá gritando, você escuta, você fica preocupado, você pensa. Lá tem umas mulheres que gritam muito alto. Sim, tem alguns jogadores de Piotiba, ou às vezes nem de Piotiba, mas parente, que tá jogando aqui no Campeonato de Antônio Prado, então vem algumas pessoas de torcida de Piotiba, e algumas mulheres que gritam muito alto, elas apoiam muito mesmo. São torcedores, gostam muito do futebol. Apaixonados. Isso faz uma diferença. Faz uma diferença. O cara tá ali no campo, olha, pô, tá torcendo pra mim, tá toda dificuldade ali, torcendo. Vou me dedicar um pouco mais pra torcida. E diferente de um time que às vezes não tem a torcida, que não encontra motivação, não tem cobrança pro lado de fora. Às vezes é um gás no final do jogo. Mas se eu não me engano, também o Piotiba, desses times que estão disputando o campeonato esse ano, é o time que vem lá de trás, sempre, todos os campeonatos que teve, eles estavam juntos. Se eu não me engano, se não for o primeiro, é o segundo maior campeão de Eugenópolis. Não, e lá em Piotiba também, eu já disputei alguns, eu jogava para um time de Tombos, já disputei alguns torneios, também tinha torneios domingos, final de semana, então sempre um futebol lá foi muito movimentado. E parte disso aí, quando você tem um time que já entrosa, né, que joga todo domingo, tá sempre jogando, fica muito mais fácil na montagem e no conhecimento de um outro. Já sabe, não, eu preciso só de um jogador aqui, outro ali, e já vai... Já tá acostumado a jogar direto. Sim, e eu acredito que assim, o Piotiba ele tem um preparação com isso, porque eles jogam todos os domingos. Acaba o campeonato, todo domingo tem o jogo, que é aquele jogo assim, chama-se a pelada do Piotiba. Porque o jogo, os jogadores vão jogadores que não disputam o campeonato, mas os jogadores que estão no campeonato estão sempre jogando juntos, estão vendo o potencial. Ele sempre faz essa jogada aqui. Aí ele pegou a bola, eu vou correr para tal lado, porque ele já vai colocar ela lá e eu já vou sair de cara pro gol. Quer dizer, já são jogadas preparadas, que às vezes você só consegue adquirir com muito tempo de entrosamento. E ele já tem. Uma das principais vantagens é o grande entrosamento que o Piotiba tem. Por isso que a equipe saiu tão bem nessas duas edições, né? Um campeão... Já tem tradição. Atual campeão, vice-campeão na primeira edição. Acredito, esse entrosamento e bons atletas, é claro. E quem foi responsável pela montagem do elenco, do time? Quem foi que falou, foi o técnico, foi o auxiliar, foi a diretoria, preciso desse? Nós sentamos, eu, o Everaldo e os dois Matheus. Antes do time começar, nós começamos a analisar vários jogadores. Por exemplo, zagueiro, quem são os melhores na cidade, que encaixam perfeitamente no time? Fulano, ciclano, tal. Laterais, tan. E a gente foi conversando. Por quê? Eu e o Everaldo, a gente conversou muito com os dois Matheus, porque eles jogam muitos jogos, eles veem o jogador na prática. Às vezes você escuta falar, fulano joga muito. Mas joga muito como? Encaixa no time? Qual sentido? Às vezes o cara é um cara que diz, fulano joga muito. Mas ele joga muito... Num time mais defensivo. Num time mais defensivo. Outro time que joga mais pela beirada, outro que joga mais... Então, assim, eles conheciam o jogador, a gente foi conversando com eles, assim, a gente também não foi chamando, assim, né? A gente pensava, aí chegou o Alex. Aí, tem que chamar o técnico pra ver quem que ele... Ele quer também, mas tem isso aqui.
Mas tem esses caras que já. Aí, o que você acha que vai enquadrar melhor aqui? Aí, no grupo ali conversando, nas reuniões, aí chegou nesse time que a gente tem hoje. E como surgiu o convite para o Alex? De quem foi a ideia? Como vocês chegaram nesse consenso que ele seria o treinador do time? Então, durante a Copa Society que teve, eu conheci o Alex e, tipo assim, ele me ajudou lá na organização. E eu vi assim, ó, o Alex tem um potencial, já tem um histórico, né, foi professor de escolinha, e eu falei assim, olha, o Alex é uma boa opção de técnico. Dei a primeira sugestão. Aí o Matheus falou assim, o Matheus Henrique, filho dele, falou assim, Lucas, vamos esperar, porque o técnico, tipo assim, ninguém vai chamar meu pai. Porque o meu pai não vai ser técnico de um time que eu não estou jogando. Então, tipo assim, ninguém vai chamar meu pai. A gente conversou, organizou para o time, aí depois, quando a gente começou a conversar com os atletas, né, logo no início, os atletas, né, falavam assim, chegaram pra gente, a gente chamava ele e tal, o Alex tá com vocês, é um cara bom, que vai ajudar e a gente via que, tipo assim, a gente já tinha intenção de convidar ele, a gente já tinha intenção, e a gente começou a notar no começo que ele já tinha uma aceitação grande de jogadores. Não perdemos ideia. E até porque os outros times também, tipo assim, já vinham já, né? O novo é a gente. Então, eles já tinham o técnico. Tem toda uma base com técnico, já tinha. E, tipo assim, pelo histórico do Alex também, que, tipo assim, eu tenho 30 anos, Deus que eu me entendo por gente, que ele já mexe com futebol. Então não tinha outra pessoa pra gente chamar, não. Mais qualificado, e assim, e o cara, né, principalmente assim, a gente fala no time amador, o cara tem que ser querido pelo treinador. E o treinador já treinou diversos jogadores no nosso time, nas bases, quando eram crianças. O Alex era o treinador, era o professor. Então ele já conhecia o potencial dos jogadores. Os jogadores conheciam o potencial dele como treinador. Foi um casamento perfeito. E fica bom também porque tem vários jogadores nos outros times que passou na mão dele na escolinha. Também que ele conhece também. Ele conhece a capacidade de cada um. Ele pensa o ponto fraco dos jogadores. Ó, o jogador tal tem ponto fraco em tal perna. Só marcar o lado tal. Ele conhece, porque ele já treinou, fez escolinha, praticamente metade do campeonato que tá lá, já fez escolinha com o Alex, entendeu? Então a gente vai chegando praticamente no final dessa primeira parte, né, que a gente vai falar da diretoria, dos empecilhos que teve para montar o time. Daqui a pouco o nosso presidente, Everaldo, vai dar lugar ao técnico Alex, para a gente falar um pouco sobre o elenco, esmiuçar um pouco mais sobre o jogo também, a parte técnica. Quer deixar algum recado para alguém, um agradecimento? Aproveita o momento aí. Eu quero agradecer a torcida aí por ter apoiado no jogo lá domingo passado, que a gente saiu com a vitória, 3 pontos, e está convidando vocês para o jogo no Piotivo contra o Real VG. O jogo de vocês é o primeiro ou o segundo? O primeiro. Então, 1h30 é o jogo. No Piotivo. Mas 11 horas da manhã sai o ônibus na prefeitura. Então, galera, o convite está feito. Vamos fazer uma mágica aqui agora e vai aparecer aqui no lugar dele o Alex. Sim. Vamos lá. Mágica feita, o homem tá aqui, ó. Deixa ele se apresentar. Olá, pessoal. Joia. Primeiro é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Né, poder falar um pouquinho da equipe do Serra. E é isso aí. Sou treinador do Serra. Trabalhei na escola americana durante 15 anos. Formei muitos jogadores que estão jogando campeonatos hoje aí. Fui campeão sub-20 lá no Operário de Mulher. Fui campeão da Copa Craques de Ouro. Tricampeão da Copa Craques de Ouro. Com a equipe do americano também. E agora estou indo pro Serra chamar para esse trabalho aí, espero poder responder à altura do que foi me chamado, né? E o técnico que tem 2 filhos no time. Exatamente. Um lateral e um meio. Não joga igual o pai, não, mas joga uma bola legal. O pai jogou bola? O pai jogou demais, né? Jogava de qual posição? Meia esquerda. Meia esquerda. Canhoto geralmente é habilidoso. Não, eu não era canhoto, não. Era tão bom que eu jogava de meia esquerda com o pé direito. Já cortava pra dentro e batia no gol. Antigamente não se via muito isso. Hoje se vê muito, né? Lateral trocado, invertido, as pontas invertidas. É verdade. Só para cortar pro meio e bater pro gol. É verdade. Vamos falar um pouco sobre o jogo que aconteceu, Serra 1, Barro Branco 0, da análise técnica sua. O que você acha que não deu certo no jogo? Neto, o que acontece? É um jogo muito esperado na cidade, né? É um jogo que mexeu demais com nossos jogadores. Então a nossa equipe não rendeu. Mas uma coisa que foi muito importante nesse jogo, eu falei com eles o tempo inteiro. Eu falei, gente, se não der na técnica, vamos igualar a força. Tá? O nosso time correu muito, lutou muito, correu muito. E fomos felizes com o gol.
né? Mas o time não correspondeu tecnicamente, todo mundo sabe disso, os jogadores têm consciência disso, tem que melhorar para o próximo jogo, tem que evoluir para o próximo jogo. A gente leva para o lado da estreia, né? Alguns jogadores, tem um jogador nosso importantíssimo que está voltando de contusão agora, então assim, ressenti um pouco. Eu levei mais por esse lado, mas eu fiquei muito satisfeito pela entrega dos jogadores. A entrega foi sensacional, o time lutou o tempo inteiro, entendeu? Por a equipe do Barro Branco que está bastante desfalcada, né? Os jogadores são mais, a maioria que estava jogando de Eugenópolis, aquela rivalidade ficou ainda maior, mais acirrada. E os jogadores deles correram muito, lutaram muito, porque eles sabiam que ele era o jogo da vida deles, né? Então ficou um jogo muito disputado. E a nossa equipe não prevaleceu tecnicamente, mas conseguiu jogar de igual para igual na força e fomos felizes com o gol do Giovani e sair com o resultado positivo, que é o mais importante. Porque você pega um jogo que era um dos jogos mais difíceis, juntamente com o time do atual campeão, né, Curitiba, que vocês não vão enfrentar, e o time não performou, mas levou os 3 pontos, que é o mais importante. Exatamente. Né? É melhor não jogar tão bonito e levar 3 pontos do que dar um show e perder. De ir para casa com 0 pontos ou até só com 1 ponto. Tem essa importância. Eu também penso muito nisso, que às vezes o frio na barriga, né, da estreia, mesmo sendo jogadores rodados, experientes, sente, porque é um campeonato novo, num time novo, que assim, a gente pode falar isso e não é demérito, né? É um time sem tradição. Começou esse ano. Isso. Ainda tá bom ainda que tem uma torcida, né, grande, igual vocês falaram, que conseguiu conquistar pelo carisma dos próprios jogadores, acredito também pelo técnico, pela direção, fez ter um carisma que angariou bastante torcida. Mas é um time que não tem tradição, então você entra contra um time que num ano foi campeão, no outro foi o vice, meio que dá, mesmo você olhando para o campo, e como a gente falou mais cedo aqui, peça por peça o time está mais forte, mas clássico é clássico. É verdade. Não adianta, a gente vê vamos dar exemplo aí no futebol carioca, às vezes o Vasco estava lá na segunda divisão, o Flamengo na primeira, mas o time máximo do Flamengo, o time do Vasco capengando, chegar no clássico você não sabe quem vai ganhar. Às vezes o Flamengo prevalecia e às vezes o Vasco ia lá e ganhava do Flamengo. Verdade. Porque clássico é diferente. Tem todo um charme a mais. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. E o campeonato municipal, ele é diferente, porque vai o pai, vai a mãe, vai a namorada, vai o filho, vai todo mundo. Acaba sendo uma pressão maior, né? Vai o colega do serviço, vai aquele que vai para zoar, né? E quando o jogador sai, é um jogador rodado, mas vai jogar em outra cidade, em outro lugar, ele até se sai melhor. O campeonato municipal é pesado por causa disso, porque tem sua família, seus amigos torcendo por você, então a galera torcendo contra para te zoar, para botar aquela pilha legal, sadia. Então, assim, acaba mexendo, tem jogador que sente, né? E esse jogo foi um jogo que algum jogador nosso sentiu bastante, por ser estreia, por ser contra o Barro Branco, como os meninos falaram antes aí, a maioria dos jogadores nossos, né, jogou no Barro Branco ano passado e foi criada essa rivalidade, mas graças a Deus foi um jogo, né, tranquilo, não teve problemas maiores e mais importante. E você pega ainda que desde o ano passado, né, começou a ter o costume agora na região, e eu acho que em todo o Brasil, com o surgimento de vários novos canais do YouTube transmitindo, a transmissão e o jogo de vocês foi transmitido. Então, às vezes, um parente que não podia estar no estádio, às vezes acamado, às vezes com outros serviços, pôde acompanhar, às vezes o jogador que é de fora, a família pôde acompanhar, não deu para ir no estádio, mas meio que a pessoa às vezes sente que olha lá, tem alguém filmando, sabe que vai estar, se fizer alguma cagada ali, vamos botar assim, vai ser zoado, vai fazer meme, vai gravar. Tem esse negócio da transmissão, né? Verdade. E isso é legal porque, assim, tem jogador que motiva com isso. Tem jogador que se motiva com a transmissão. Tem jogador que se omite, né? E você percebe isso. Tem jogador que, quando bota a câmera em cima dele, ele fica, né, e sente. Tem jogador que se solta. A gente tem um jogador lá, que treinou comigo de pequeno, o Arthur, que quanto mais mídia, quanto mais pressão em cima, mais ele joga. É diferente, jogador diferente, né? E desde pequeno sempre foi assim. Então é legal. E você falando de transmissão, eu acho que é essencial em todos os campeonatos ter a transmissão, porque, como você falou, meu irmão domingo estava vendo o jogo embarcado, né? Estava vendo o jogo embarcado na plataforma, vendo o jogo, e eu acho que é sensacional, cara. Eu não jogo mais futebol, né? Gostaria muito de ter jogado mais vezes com transmissão. E a gente transmite aqui do Prado alguns jogos, né? Não todos, mas alguns a gente transmite. A gente tem espectador de Portugal, é um rapaz que morava aqui, hoje está em Portugal. Tem pessoas em Búzios, no Rio de Janeiro, em vários locais, que não pode estar perto, mas relembra um pouco da sua cidade, vê um amigo de infância, vê um filho do seu amigo de infância ali. E eu acho que o principal de tudo é os jogadores que estão jogando, como o seu filho está jogando aqui, ano passado teve transmissão, esse ano está tendo de novo. O Matheus, quando chegar
a ser pai, e lá na frente, quando você for, sem ainda existir, que eu acho que vai existir o YouTube ainda, ele vai poder botar, olha o vovô jogando. Vai ter uma gravação, assim, num campeonato, como a gente disse aqui, que para mim é o profissional da cidade, mas na verdade é um amador, que lá no futuro eu poder falar, não, o papai jogou e tem como eu te mostrar, tá aqui, olha o papai fazendo um gol. Olha o papai dando um carrinho, olha o papai chutando, isolando o pênalti. Tudo vai estar ali gravado. E para quem se aproveitou muito bem no jogo de vocês lá na transmissão, foi o Buda. Aquela defesa, ele pode parar o lance, fazer um quadro e botar na sala dele. Que defesa foi aquela? Voou na bola e tirou. A defesa do jogo, né? A defesa do jogo. A defesa do jogo, realmente, igual os meninos falaram aí, o elenco foi escolhido e a gente passou uma tranquilidade muito grande, muito grande. É um goleiro espetacular, espetacular. E o Jânio vai aprender muito com ele, essa convivência com ele. O Jânio é um menino bom também, um ótimo goleiro, ótimo goleiro. E a gente está muito bem servido. E ele é espetacular, ele passa confiança. Quando você tem um time que tem um goleiro que te passa confiança, você sabe, você pode até adiantar um pouco mais as linhas, tal, confia no meu goleiro e tal. E ele passa pra gente, é um vencedor e realmente foi a bola do jogo, realmente. Ele teve várias boas defesas dele nesse jogo, né? Até que ele ganhou como o melhor em campo. E eu não consegui assistir até hoje inteiro o jogo, porque por causa de outros compromissos profissionais. O gol de vocês foi meio que achado também, não foi uma coisa, não foi um gol planejado, vamos colocar assim. O que acontece? O gol nosso até foi uma jogada muito bonita. Ela começou bem no meio do campo, né? Essa bola foi colocada no Matheus Galeano, e o Matheus Galeano procurou o Breguete, como a defesa dele foi no Breguete, ela acabou espirrando, sobrando para o Giovani fazer o gol. O que aconteceu, né, se você ver o jogo, é que a gente começava a jogada muito bem, mas não conseguia terminar ela, né? Teve um lance do jogador coach, ele dá um drible desconcertante no João Carlos e toma uma falta desproporcional, né? Um agarrão no pescoço e tal. Quer dizer, ali ele ia dentro do gol. E aconteceu vários lances assim, do Matheus Henrique, do Matheus Galeano, entendeu? Do coach, pegar essa bola e você vê que a jogada estava desenhada, aquilo que a gente falou, a gente trabalhou, a gente falou que ia acontecer, mas o penúltimo passo não saiu. As decisões às vezes foi errado. Exatamente, né? Entendeu? Aí na hora da bola chegar no Breguete, na hora da bola chegar na frente, ela não chegou. Foi isso que faltou no nosso time, entendeu? Então funcionou, mas o último toque ali não deu liga direito no primeiro jogo. Exatamente, faltou a penúltima bola para chegar no último passo, ela não chegou, a penúltima bola. A jogada quando se inicia, na hora de dar o penúltimo passo, dar o último para sair, a jogada final, ela não saiu. Várias vezes aconteceu isso durante o jogo. Vamos falar então um pouquinho agora do elenco. Você participou da formação, claro que teve sua aval também nas escolhas dos nomes, né? Porque, como foi falado aqui, você, desde que quem estava aqui era pequeno, você já era envolvido em futebol, como você falou, já jogou futebol, você tem 2 filhos que jogam no time. Quando vocês pensaram em goleiro, o que veio na ideia? O que vocês buscaram para escolher os goleiros? Assim, como o próprio Alex já disse, o goleiro é uma das peças principais do time. Por quê? Porque quando você tem um grande goleiro, você tem a confiança. O zagueiro consegue, às vezes, adiantar um pouco para poder ajudar na marcação mais à frente. Então, quando a gente pensou o seguinte: a gente precisa do melhor goleiro possível dentro da cidade. E nos veio o Buda. Buda, craque, jogando as edições do Municipal em Eugenópolis, craque e goleiro menos vazado na edição passada do Campeonato de Prado, campeão de diversos campeonatos em Búzios, onde ele vai, disputa a trabalho e tal, que ele passa a temporada lá trabalhando, ele disputa campeonatos lá. Então, cara, nós pensamos assim, gente, o Buda, ele é uma peça experiente, talentoso, que vai agregar, entendeu? Quando conversamos com o Alex, né, e com outros jogadores, as pessoas ficavam contentes, nossa, o Buda é um goleiro que passa confiança, se sente mais à vontade para jogar, porque você joga sem aquele medo, porque o atacante adversário, não pode deixar chutar. Ele vai chegar. Não pode deixar chutar. Agora você tem a confiança, não. Se o cara chutar, ele vai ter que chutar muito bem, porque se ele não chutar muito bem, se ele não for muito bom, ele não vai conseguir fazer gol do Buda. Mas nessa rodada, mesmo o cara sendo muito bom, chutando muito bem, ele pegou assim mesmo. Exatamente, porque é um goleiro extremamente talentoso. Isso é a parte principal do time, importante, é a confiança. E isso gera confiança até para o próprio treinador, porque ele consegue, tipo assim, às vezes ele consegue arriscar mais, porque ele sabe que o goleiro vai dar conta de pegar uma bola, tomar um contra-ataque rápido, o goleiro sabe se posicionar, sabe se preparar para isso. E por isso, a gente escolheu o Buda, porque o Buda é o melhor. Ele é o melhor, entendeu? Você olha a trajetória dele, você olha a partida dele, o primeiro jogo dele aqui,
no campeonato, ele foi o craque da partida. O primeiro jogo dele no campeonato lá foi o craque da partida. É um grande atleta. A estante dele deve caber mais premiação. Exatamente. E ao mesmo tempo ele tem uma motivação muito grande, né? Ele tem na reserva dele o Jânio também, que é outro grande goleiro. E é um goleiro que, assim, que é um rapaz mais novo, um rapaz jovem, que está aprendendo e crescendo. Então, o que acontece? Ele tem a oportunidade, tipo assim, de ser desafiado pelo novo que está chegando, e também tem a oportunidade de ensinar, de ajudar, Deixar de um substituto para quando ele parar, né? de agregar as coisas, por exemplo, no aprendizado do Jânio. Ele um dia vai chegar com um dia, ele foi um senhor, os netos, ó, eu ajudei fulano, treinei fulano aprendeu certas coisas comigo, fulano se tornou melhor comigo, eu aprendi com ele tal coisa. Um jogador agregando para outro, faz parte do trabalho em equipe, isso ajuda o trabalho em equipe. E poucos times, pelo menos aqui no Prado a gente consegue ver, não consegue, que a gente pode falar que, é claro, o Buda é craque, mas o Jânio também é um goleiro de muita qualidade. Poucos times conseguem botar junto dois goleiros assim, porque geralmente tem a vaidade de quem vai ficar na reserva, de, pô, eu posso ser titular no teu time, para que você reserva aqui? Como que vocês lidaram com isso? Foi tranquilo? Como é que foi? Inicialmente, a gente, quando começou a entrar em contato, a gente tinha essa nossa preocupação interna. Mas nós apresentamos o nosso projeto de forma tão positiva que os jogadores eles queriam fazer parte do projeto. Então, e ter uma oportunidade. E também, parte disso é o trabalho do técnico. O Alex sabe como conversar, como lidar, ele conversou com os atletas sabem que vão ter suas oportunidades de mostrar valor, que não existe favoritismo, por mais que ele tenha 2 filhos no time. Um é titular, que é o Matheus Henrique, é um craque em vários campeonatos, diversos títulos, uma estante também que está bem difícil de... Tá pesada. E, tipo assim, e o outro não é titular. Quer dizer, as pessoas podem pensar, o cara vai querer botar o filho titular. O Alex não. E o Alex fala mesmo, ó, nós não temos favoritos. Quem render vai jogar. E todo mundo quer participar do projeto, porque é uma equipe unida. É uma equipe de pessoas que as pessoas jogam pela equipe e não por si próprio. Entendeu? O cara tá dentro de campo, ele se dedica, ele corre pelo grupo. E isso que gera, assim, a pessoa às vezes ficar no banco, um jogo, sem se preocupar. O cara fica, não, o cara tá lá e está representando, eu vou ter minha oportunidade de representar. A gente passa essa imagem pro jogador, para ele saber que ele vai ter a oportunidade dele mostrar o valor dele, entendeu? E por isso que às vezes o jogador talentoso fica no banco. Jogador tal poderia estar sendo titular em tal time, preferiu ficar no banco. Não é que ele preferiu, que ele sabe que ele, ali tem uma equipe, um trabalho em equipe, entendeu? Que gera esse grupo unido, entendeu? Então, para demonstrar para quem está em casa aí, ó, vai estar aparecendo aqui, um lado o Jânio, do outro aqui o Buda. Esse aqui foi o cartaz de apresentação dos dois. Para destacar mais fácil para vocês quem é quem. 2 grandes goleiros. Acredito que foi unanimidade para o grupo inteiro, né? Qualquer um que jogar vai representar bem. E no quesito, quando vocês foram procurar um lateral, o que vocês esperavam? O seu estilo de jogo? É um estilo de jogo que o lateral ataca mais, que defende mais? Como que é? Então, a gente tem um lateral na região, é difícil ter outro igual, que é o Gegé. Né, um jogador espetacular. E tem o Felipe, né, que é um lateral mais marcador. E isso é muito bom pro treinador. Né? Já é um cara que apoia o tempo inteiro, que é habilidoso, bate bem na bola, cheira na frente, joga mais de uma posição. Veloz. Né? E então, você precisa, eu gosto muito desse tipo de lateral. Lateral que chega, lateral que apoia, né? Lateral que faz o trabalho ofensivo. E tem o Felipe que joga no marcador. Temos o Pablo também, que joga na lateral também. Né? Joga no meio também. Joga no meio também. O Felipe também joga de volante, o GG joga na frente. Né? Eu acho que, igual eles falaram aí, os meninos falaram antes, o elenco é muito recheado, não é só grandes jogadores, que jogam várias funções. Facilita muito a minha vida do Dário. Vocês têm também o Rony e o Adilson. Temos o Rony e o Adilson, lateral esquerdo. Né? O Adilson é uma baita surpresa para mim. Né? É um rapaz dedicado, lateral correto. Né? Faz o feijão com arroz, mas muito bem feito. Né? E o Rony é um jogador que eu conhecia pouco, né? Estreou domingo com a gente. É um jogador também que sentiu o peso do jogo também, acho que tá parado, né? Mas tenho certeza que vai nos ajudar muito durante o campeonato, vai somar muito, porque fez um grande campeonato do Gavião. Né? Eu tenho certeza que vai somar muito. O GG aqui é um coringa que você botar de ponta, botar de meia, botar de lateral,
Eu acho que se bobear, se precisar inverter ele de lado, botar do outro lado também, ele vai render. Não Ele foi. estreou aqui, será? Já tentaram? Será? Testaram ele? Tem meta, né? Tem isso. Mas testaram, ele chegou aqui, jogou como lateral na estreia aqui e fez 2 gols. No campeonato do Antônio Prado, ele tá no time do veterano. A estreia dele aqui, ele fez 2 gols jogando de lateral, né? Nem que ele tava de ponta, nem meio, não. Ele de lateral, ele marcou 2 gols. É muito inteligente, ele é muito inteligente, ele conhece da posição, ele conhece da posição, é muito inteligente, isso facilita muito o jogo. Ele é franzino, mas por conhecer da posição, sou jogador que conhece bem a posição onde joga, facilita o trabalho dele no outro jogo. Você quer complementar alguma coisa sobre os laterais? Os nossos laterais, igual o Alex falou, eles têm diversas qualidades e principais. Cobrem outras posições que podem facilitar a vida do treinador. O GG, como ele falou, um craque, já conhecido em vários campeonatos. Faz gol, porque assim, é um jogador extremamente veloz. Então, da mesma hora que ele está no meio de campo, ele consegue dar um pulo dentro da área ofensiva e volta para marcar na velocidade absurda entre os dois jogadores. Filipinho e o Xarope são jogadores de marcação firme. O Rony é um jogador habilidoso, faz mais posições, principalmente se precisar de zagueiro, volante ali, ele consegue atender, entendeu? De forma positiva. Isso agrega valor ao time. Então tem de lateral direito, é o GG, o Felipe. GG, o Felipe Correto? e o Lateral Pablo. direito. O Pablo também. O Pablo foi anunciado como meio campo. No anúncio que foi feito como meio campo. Mas joga muito mas bem. joga também na lateral. Então a gente vai ter aqui, ó, do GG e o Felipe, tá aí em cima para vocês verem quem é quem. Lateral direito. Isso. Lateral esquerdo a gente vai ter aqui o Rony e o Adilson aqui em cima também, para vocês verem aí. Vamos chegar para a zaga. A zaga vocês colocaram só 3, porque tem vários jogadores também que conseguem fazer a zaga. Aqui a gente tem aqui, como anunciado como zagueiro, o Mike Zanon, o Rony, que o outro é Rony, esse é Rony, e o Dione. Como é que foi? O que vocês buscavam no zagueiro? Como é que foi para chamar esses 3? O que acontece é que o Marcos Zanon é a história do Giovanni. Aonde vai, campeão. Né? Foi campeão. Tem estrela. Tem estrela. Foi jogador meu na base, né? Na escolinha. Ótimo jogador, posicionamento, bate bem na bola, tem uma saída de bola espetacular, entendeu? Muito bom, né? O Johnny também foi meu zagueiro, né? Jogou comigo também, é um jogador muito firme, não tem tempo ruim, né? Então, são jogadores, quer dizer, você tem o Johnny, que é um jogador muito firme. Então, temos o Mike, que é um jogador clássico, um jogador, né, que sai pro jogo, né, tem uma qualidade muito boa na saída de bola. Tem o Johnny, que é um jogador mais firme, né, um jogador mais pro embate de 1 contra 1, né, muito bom. E tem o Rony, que é o nosso coroa, né? Nosso coroa que, pode precisar também, sempre pronto, joga dia de sábado lá, é um jogador também que, se precisar, ele tá pronto para jogar e ajudar a equipe também. E o Rony, ele é mais velho, acho que é o jogador mais velho do time, porém, além dele ter uma qualidade, tem um preparo físico, ele cria para a equipe ele é muito bom para ajudar na equipe, ele motiva o jogador o tempo todo, ele conversa, ele ajuda a gritar na beirada do campo quando precisa, ele tá junto com o jogador, ele tá motivando os jogadores. Então ele é um jogador dentro e fora de campo. E você tem o Mike e o Johnny, que são os jogadores, né? O Mike, campeão, bicampeão também, igual o Giovanni, jogador da classe. Então acompanha, então. O Mike e o Giovanni estão seguindo junto. Sim. Eles jogaram o primeiro ano pelo Barro Branco, no segundo ano jogaram pela equipe Piotiva. Espero que sejam tricampeões no Serra em 2024. Então, a zaga é composta por 3 jogadores que é da posição e alguns outros jogadores que fazem também, como o próprio Giovanni pode fazer, Isso. Reginaldo pode fazer. Vocês falaram que tem um dos laterais com o Rony também que pode fazer a zaga. Então vai estar aqui, ó, o Mike Zanon, no meio que a gente vai botar o Rony, e o Johnny aqui para vocês verem quem é quem aí também, sendo apresentado para vocês. Vamos chegar aqui no meio, vamos começar, como brincam falando, pela volância. Pela volância aqui, que você já tem 2 scratch como os volantes. Como é que foi essa montagem aí da escolha dos volantes? Então, o Giovanni é um jogador que, quando o Matheus montou o time, acho que foi um dos primeiros a ser chamado, né? Eu sou muito fã do Giovanni, um jogador espetacular. É outro jogador também, que nós temos meninos mais novos ali jogando, que passa muita confiança para os garotos, e os meninos vão aprender muito com ele. E o Dudu não seria nosso scratch, né? Não seria, mas aí ele seria um outro jogador. Mas por problemas pessoais ele não pôde jogar, e aí a gente foi atrás do Dudu, o Everaldo foi, nosso presidente,
e trouxe o Dudu pra gente, é um jogador espetacular. O Giovanni aqui do Prado e o Dudu é da onde? Dos patrocínios. De patrocínio. Foi meu jogador Então na vocês base gastaram também. 2 fichas ali já no, na Na volância. volância, isso aí. Na volância. Aí vocês têm para completar ainda o Reginaldo, que também pode jogar de zagueiro, Isso. e tem o Lucas, certo? E o Pablo também, que faz às vezes de volante e lateral também, é um coringa também, né? O Reginaldo é um jogador diferente, muito preparo físico, né? Se dedica muito. E no último jogo agora jogou como zagueiro e se saiu muito bem. Um jogador que a gente conta muito com ele. Ele é um cara que incentiva os jogadores a ir pro campo. Acho que hoje mesmo tá tendo treino lá, né? Leva os garotos para treinar, os meninos para treinar, o Matheus, o menino Maicon. Então é um jogador com muito preparo físico e tanto de zagueiro quanto de volante ele sobressai muito bem também. Então a gente vai ter aqui, ó. Vamos colocar primeiro os 2 discretos. O Giovanni aqui e o Dudu aqui. Vocês conheceram 2 discretos. O Giovanni de Antônio Prado foi autor do gol, né? Do último jogo. E o Dudu de patrocínio no Muriaé. Aí a gente vai ter aqui os outros 3 volantes também. Reginaldo, Lucas e Pablo. A gente vai partir para o meio, para a criação, né? Para o lugar que constrói as jogadas, que é onde está o dito assim, um dos craques do time, né? Foi craque aqui no último campeonato ano passado. Tem a confiança do técnico, afinal é filho do técnico. Temos o Matheus Henrique, temos o Tiquinho, o Gustavinho, que se destacou muito aqui ano passado também jogando aqui, e o coach, que é o outro scratch. Como é que foi a escolha desses jogadores? O Matheus é fundador, né? Então ele que escolheu, acabou escolhendo a gente. Né? Mas é muita qualidade, né? Muita qualidade. O Matheus eu acompanho Desde que ele nasceu? desde que nasceu, né? Rodado, foi campeão, jogou no Espírito Santo profissional, né? Jogou no Nacional. E foi interessante esse campeonato que ele voltou a jogar com o coach, que jogaram os 2 no Nacional durante, né? Na base toda, né? Problema para os adversários, porque realmente é um jogador de muita qualidade. E tem o Tiquinho, que é um meia, um jogador pensador. O Matheus e o Couto são mais jogadores, meias que arrastam muito, né? O Tiquinho é um jogador que pensa, que gira de um lado para o outro. Tanto é que foi campeão no passado no Piotiba. E o Gustavo é o mais novo, né? Começou comigo também pequenininho, como lateral, hoje é um meia. Então é um jogador também que vai para dentro e ele destaca aqui no prato, como você falou. Então ali está muito bem servido mesmo de meias, né? Jogadores que jogariam em qualquer time do campeonato, como titulares. E assim, o nosso meio, eu acredito que seja, assim, um dos pontos fortes do time. Desde a volância, aos nossos volantes, o Giovanni com experiência, o Dudu, que demonstrou uma raça em campo, um talento muito habilidoso, e o meio, né, o coach fez uma partida exuberante, mesmo voltando de uma lesão, né, ele foi liberado há pouco tempo para poder voltar a jogar. É o primeiro campeonato que ele disputa seguido. O médico liberou a lesão há 15 dias. E agora ele já está disputando um campeonato. Então, assim, tá voltando, não é 100%, ele não deu 100%, mas acredito que cada jogo ele vai evoluir. E assim, jogando com o Matheus, que é um craque na cidade, é conhecido por todo mundo, já foi campeão na primeira edição do campeonato no Barro Branco, vice-campeão na segunda com o Barro Branco também, e campeão aqui, vice-campeão aqui em Antônio Prado ano passado, como sendo craque do campeonato. E disputando diversos campeonatos, né? É um jogador, por mais que seja muito jovem, tem vários campeonatos no currículo que geram uma experiência muito grande, somado com talento, cria um grande jogador. Arthur, Gustavinho, Tiquinho, grandes jogadores, talentosos. Tiquinho, igual a falou, Tiquinho, ele é um criador de jogadas muito talentoso. Você olha para ele rapidinho, ele coloca a bola num lugar que você olhou e fala assim, nossa, que jogada bem feita, que acaba botando o atacante na frente do gol. Entendeu? O Arthur, igual o Alex falou mais cedo, é um jogador extremamente habilidoso. Quanto mais mídia, quanto mais câmera, mais ele tem vontade de jogar. E, entendeu? Se dedica ao time. O Gustavinho do mesmo jeito, jogadores que crescem em momentos de necessidade, jogadores que estão dispostos a se esforçar pelo time. E é uma solução que ao mesmo tempo é um problema para o treinador, né? Ter um meio campo qualificado desse jeito, onde você tem aqui 4, 6, 8, 9 jogadores que, se fechar o olho e botar num balaio e tirar um nome, pode jogar titular, fica um pouco complicado, até para controlar um pouco a vaidade também dos jogadores, né? O importante é que acontece, igual foi quando eles falaram na primeira parte. Jogadores vieram sabendo o elenco que tinha, mas queria participar do projeto, né? É difícil você ter um banco de reserva com jogadores que seriam titulares em todas as outras equipes do campeonato.
né? Em todas as equipes do campeonato, nossos jogadores seriam titulares e não estão jogando, não estão começando o jogo. Eu sempre falo para eles, eu não conheço nenhum time que começa o campeonato com um time e seja campeão com o mesmo time. Sempre uma mudança ou outra. E campeonato amador, você sabe muito bem disso, né? O que acontece? O jogador ganha posição jogando. Você tem 10 minutos, é os 10 minutos da sua vida. Você tem um tempo, é um tempo da sua vida, né? Eu passo sempre isso para eles e no último jogo, todo mundo que entrou motivado, jogou 10 minutos, um tempo, jogou motivadíssimo, porque sabe que se o cara der brecha, eles vão jogar porque eles têm condições de jogar. O nível é muito alto, o nível é muito elevado e eles entendem, jogadores de qualidade, eles entendem assim, respeito o que está jogando, mas na hora que eu entrar, eu quero ficar, né? E não tem negócio de pai, não tem negócio de amigo, não. Vai jogar quem tá melhor. É porque a teoria, a gente estava até conversando aqui antes, né, de começar o programa, na teoria o Scratch vem para ser titular. Ninguém traz ninguém para ser banco de reservas. E você pega num lugar que geralmente a maioria das equipes joga no 4-4-2, né? Você tem 4 vagas, onde tem 3 Scratch já no meio e só sobra uma vaga. Isso aí. Porque dificilmente vai vir um cara de fora e vai sentar no banco. O Scratch geralmente é assim, né? A gente não consegue trazer para trazer um cara normal, assim, dito normal, a gente traz da mesma da cidade. A gente não precisa buscar um cara fora, que às vezes tem que ajudar com a gasolina, Isso. com alimentação, com até uma questão de saúde, caso o cara se machuque atuando pro time, né? Então fica um pouco meio complicado esse meio campo também, porque já tem 3 fichas de Scratch só ali no meio. É porque é o nível dos jogadores que estão na equipe, né? Onde a gente achou que poderia trazer alguém para somar, foi os 2 volantes, né? E um meia de qualidade, que é o coach. Então, assim, a gente entende, daqui a pouco a gente vai chegar lá, né? Temos um atacante que é destaque na região também, e um outro Scratch para jogar no ataque com ele. Então foi aí que os meninos montaram esse elenco e realmente, cara, é muita qualidade. Então esse rapaz aqui a gente vai deixar para falar separado no final. Uhum. Que é como foi passado para mim, era o Scratch dos Scratch, né? Isso. Do time. Vamos falar então do Arthur e do Matheus Galiano. Como é que foi a escolha pelos dois? Qual o estilo de jogo? O Matheus Galiano já conheço, é um jogador rápido, habilidoso, bate bem na bola. O que vocês olharam para conseguir chamar esses dois rapazes para o time? Então, o Matheus Galiano, junto com o Matheus, né, que começou toda essa formação dessa equipe. Né? Um jogador que você conhece muito bem, você falou aí, jogador. A finalização dele é o ponto forte dele, tem uma finalização quase que perfeita. Dificilmente ele erra. Tem uma bola parada muito boa também, tanto no pênalti quanto na falta, né? Um jogador que dispensa comentários. E o Arthur, igual eu te falei, o Arthur começou comigo na base. Quanto mais provocado para ele é melhor. Quanto mais o zagueiro provocar ele, quanto mais provocar, ele gosta da provocação. Ele é o goleiro mesmo, ele gosta da brincadeira, da zoação, da resenha. Exatamente. Ele fala, vou pra cima, vou dentro de você mesmo, vou bagunçar você mesmo e tal. E ele é muito habilidoso, fazedor de gol também. A gente conta muito com ele, né? Então a gente está muito bem servido também, tanto o Matheus Galiano quanto o Arthur. O Matheus Galiano, o Matheusinho, junto com o Matheus Henrique, né, foram os primeiros jogadores da equipe. E o Matheus dispensa comentários. Diversos campeonatos, artilheiro, vice-artilheiro em praticamente todos. Foi artilheiro aqui em Antônio Prado, vice-artilheiro, empatado com o número de gols em Eugenópolis, com o outro atacante que foi artilheiro. Então, assim, é um craque de bola. A bola chegou no pé dele, dentro da área, é gol. Então, portanto, que a gente até percebe num jogo, os técnicos rivais sempre tem a mesma frase: não deixa ele chutar, não deixa ele cortar, porque sabe do perigo que é a efetividade. E o Arthur, como eu já disse, é isso aí, ele gosta do futebol. Ele bota pilha, e quando você bota pilha nele, ele cresce. Isso, às vezes, no final de um jogo, todo mundo cansado, é o que faz a diferença. Ele vai correr mais do que todos, as pessoas às vezes vão pilhar e vai às vezes fazer uma falta boba, que vai ter ótimos cobradores de falta, que vai converter num gol, e às vezes pode ser um gol do tipo, um gol da classificação importante. E isso é a equipe, né? Juntou talentos de várias posições e criou um time competitivo. Então a gente esqueceu até de falar aqui, de pontuar, né, nos meias. A gente não colocou aqui para mostrar quem é quem. Então vai estar aparecendo aqui o coach desse lado, o Matheus Henrique desse lado. Aí agora a gente vai colocar aqui o Tiquinho desse lado e o Gustavinho desse lado. A gente não tinha mostrado as fotos deles, a arte de apresentação, né, que foi apresentado na montagem do time. E agora também tem o Matheus Galiano desse lado aqui, o Arthur aqui. E agora a gente vai falar do Scratch, que foi divulgado como o Scratch dos Scratch, que foi um jogador... Ele ainda é profissional, né? Porque ele é novo, né? Pelo que eu vi lá na ficha, 32 anos de idade.
ainda está atuando ainda? Tá, o Breguete é um jogador diferente, né? Realmente, quando o Matheus fez o convite para ele, ele aceitou de cara. Falou: Matheus, vai ser um prazer jogar com vocês lá. A gente ficou até meio assim, será que vem mesmo? E veio, e é um jogador que a gente conta muito com ele, porque ele é diferente, um jogador acima da média, entendeu? Pode dar a bola nele mesmo, que ele decide. Resolve. E você falou, tem 32 anos, joga profissional, estava um dia desse, se não me engano, no Maranhão, lá de lá, jogando, né? E chegou e veio lá aqui, contribuiu, nos ajudou. E é um jogador que realmente é bom até o Nacional que está montando a equipe ficar de olho, que é um jogador que tem muita lenha para queimar ainda. Há um tempo atrás estava no Oriente Médio, né? No Oriente Médio. Passou por equipes lá do Oriente. Se não estou me enganando, ele jogou em 19 equipes profissionais já. Foi. O currículo dele é vasto, é um andarilho do futebol. E tem que ter qualidade, né? Porque o jogador que não tem qualidade, ele começa a rodar, o pessoal olha e fala assim, não quero não, para. Se ele tem muitos times, é porque sempre tem alguém interessado no futebol dele. O engraçado do jogo, as poucas bolas que foram neles, que o jogador joga bola, o domínio, a proteção, você vê que é diferente. É diferente. E a gente vai trabalhar essa semana, conversando já, para usar mais ele nesse pivô, nesse giro que ele tem, no cabeceio, porque um jogador desse, o esforço que eles fizeram para trazer... Tem que ser bem aproveitado. Tem que ser bem aproveitado. Eu já imaginava que ele não teve uma atuação tão boa, por você ter falado que a penúltima bola estava tendo decisões erradas, não estava sendo bem aproveitada. Então ele precisa da última bola com ele, né? É isso aí. Não adianta ele estar na penúltima bola. É isso aí, exatamente. O Breguete foi uma surpresa, porque um jogador com o currículo dele também, assim, quando o Matheus falou, olha, ele vem. Falei, gente, será que um cara desse vai vir para Eugenópolis? Veio, contribuiu com a equipe. Assina com medo, né? É um cara que contribuiu, não teve destaque na primeira partida, mas por ser a primeira partida, a equipe adversária dobrou a marcação em cima dele, também preocupado. E um jogador que você vê as atitudes dele em campo, o jeito dele segurar a bola, dele se posicionar, que é uma coisa diferente. E o Eugenópolis tem diversos jogadores muito habilidosos, porém você não tem aqueles 9, aquele centroavante de posição que fica parado lá na frente. Você tem jogadores, meias, volantes, laterais habilidosos, mas você não tem muitos centroavantes em atividade dentro de Eugenópolis. Aquele cara que é o 9, raiz. E o Breguete é um que veio para trazer de volta essa posição para o futebol de Eugenópolis. E você pode ver, todos os times, o 9 é um scratch. Aquele centroavante sempre é um scratch de fora. E o nosso assim, é um cara profissional, que tem experiência profissional, que está acostumado com jogos, com a pressão de grandes jogos. Eu sempre disputando campeonato, chamado para diversos torneios. E vai ser um jogador que eu acredito que vai surpreender sim quando deslanchar. É fácil de conseguir visualizar isso que você falou de a falta dos 9 em Eugenópolis. Momento nenhum vou querer aqui desfazer da pessoa, mas pega pela idade. Você vê com um cara, se eu não me engano, tem 50 anos já, o Chiquinho jogando até hoje. Um 9, que é veterano, joga no campeonato de pessoas mais novas, principalmente, eu acho, pela falta de outros 9, de ter para quem passar o bastão, para quem está passando algo. Vem você agora que você vai dar a sequência que eu já fiz. Verdade. Um cara já com a idade avançada, tem qualidade, fazedor de gol, mas assim, é um cara com a idade avançada. Sim. Como que de 50 anos que ele tem? Então vamos botar nos últimos 30 pelo menos ele joga bola, vamos botar aqui desde os 20. Vamos ser generosos, desde os 20. Em 30 anos não apareceu ninguém para poder ocupar, não precisa ocupar o lugar dele, mas para estar junto ali, para dividir o espaço. Exato. Entendeu? E aqui em Antônio Prata também tem mais ou menos o mesmo problema, tanto é que aqui, tirando o Salcinei, que é o Ney, né, que é ex-profissional, que esse ano ele está disputando, mas está no mesmo time que já tem um outro 9, que é o Pedro, que é um excelente 9 também. Agora, os outros times não têm centroavante aqui de Antônio Prata também. É um problema que tem Antônio Prata. A região, né, meio que tem um problema. Aí você pula ali para Porto Seguro, já tem vários 9, Tombo já tem vários 9, mas assim, pro lado de cá tem essa dificuldade, essa carência de centroavantes. É verdade. Então também vamos colocar aqui, vou até deixar um pouco mais, vou botar na tela inteira aqui. Vai estar só ouvindo nossa voz agora. Tá aqui a arte do Júnior Breguete. Tá aí todos os clubes que ele já passou, idade, tudo aí em cima, em posição, pé preferido. Craque de bola, já passou por esses times tudo aí, já jogou fora do país, lá no Oriente Médio. E veio para somar, mas como você mesmo falou, né? Faltou o penúltimo passo. Se faltou o penúltimo, o último, então, é que não chegou mesmo. Não chegou mesmo. Então vamos falar aqui da dor de cabeça que você teve, né? A gente falou da qualidade, não teve nenhum aqui que a gente falou mais ou menos. Todo mundo tem uma qualidade, um é mais defensivo, outro mais
ofensivo, um mais rápido, outro bate melhor na bola. Todo mundo tem sua especificidade aqui. Como você fez para montar esse time domingo? Então, a gente sabia que o Barro Branco tem algum desfalque, né? A gente botou uma equipe bem ofensiva, né? Aí a gente começou o jogo lá com o Buda no gol, o GG na lateral direita, o Reginaldo e o Johnny na zaga e o Rony na lateral esquerda, né? Aí Dudu, Giovani, volante, Matheus e o Couto na meia, Matheus Galeano e o Breguete na frente. Foi o time que iniciamos lá o jogo. Iniciou com esse time. Isso. Aí vocês começaram a ter que fazer a substituição, né? É normal no jogo. Aí a primeira substituição, você trocou o lateral esquerdo. Isso, gente, no intervalo a gente voltou com o Adilson no lugar do Rony na lateral esquerda. Né? Mas foi opção técnica, foi cansaço, o que você Foi enxergou? foi técnica mesmo. O Rony não estava vindo bem, a gente colocou o Adilson no jogo. Né? Foi a primeira substituição que a gente fez. Depois o GG sentiu, né? O GG estava vindo, teve dengue e tal, sentiu e injetou com o Felipe no lugar dele. Depois foi a substituição do Arthur pelo Matheus Galeano, simplesmente pelo cansaço. O Matheus correu muito, deu até o passe pro gol, né? Aí botou um Arthur sangue novo em cima da zaga dele que já estava cansada. E a última foi a entrada do Mike Zanon, né? A gente fez uma linha de 3 zagueiros no lugar do Matheus Henrique. As substituições foram feitas durante o jogo. Fechou um pouco o jogo no final para poder... Estava satisfeito com 1-0, 3 pontos? Estava no final do jogo e estava um jogo muito lá e cá. A gente preferiu fazer uma linha de 3 zagueiros para fechar o espaço ali, lá do Felipe ali, né? Dar um apoio pro Felipe, pro Mike Zanon. E deu certo, e o mais importante foi que deu certo e a gente conseguiu a vitória. Vocês fizeram 4, lá pode quantas substituições? Lá podem 6 substituições. 6 substituições, mas tem alguma coisa de janela também? De 3 janelas, alguma coisa assim? Ou pode fazer 6 paradas para substituir? Pode parar a hora que quiser, pode fazer 6 paradas. Pode fazer 6 paradas. Pode fazer 6 paradas. Quer complementar alguma coisa sobre as substituições? Assim, o que a gente conversa sempre na diretoria, porque a gente, lá no campo, a gente dá apoio ao técnico. A gente deixa ele estudar, quando ele decide, a gente observa e complementa. A gente deixa por conta dele para ele poder tomar essas decisões técnicas. Ou seja, ele avalia o time, ele é a pessoa no time que é responsável por isso, a gente deixa ele tomar essa decisão. Até porque se não fosse assim, não precisa ter técnico. Óbvio que a gente assim, se disponibiliza lá para caso ele queira consultar. Fora, né, às vezes ele tem a liberdade de chegar pra gente, tô achando isso, o que vocês acham? No ângulo, Ele às vezes tem esse diálogo, mas a decisão é dele, exclusiva dele, como técnico, e acho que sim, é a função. Você tem que dar a liberdade total pro técnico para ele poder construir um resultado. Mas ele é cobrar também, né? Não adianta, você vira pro técnico, não, tira fulano, bota ciclano. Tira Beltrano, bota... Aí depois fala assim, você não tá performando o que eu queria. Exatamente. Você não tá servindo como técnico, mas você também às vezes não tá dando a liberdade pro cara fazer o trabalho dele. Entendeu? Vamos chegar na parte polêmica aqui agora. Como que foi a questão de arbitragem nesse jogo? Você acha que a arbitragem foi tranquila? Teve algum erro gritante? Não, Neto, a arbitragem foi muito boa. Eu falo que a arbitragem foi muito boa pelo tamanho do jogo, né? Pela pressão que sempre tem em cima dos árbitros, né? Eu acho que ele errou uma coisa ou outra, uma falta ou outra, uma coisa, mas eu dou uma nota 8 para a arbitragem. Foi muito boa a arbitragem dele. Entendeu? Gostei muito da arbitragem do Ronaldo lá, domingo. Lá no campo do americano não tem refletor. Não. Parece que no final também estava começando a ficar um pouco escuro, perdeu um pouco a claridade. O jogo, por ser a primeira rodada, teve uma cerimônia de abertura, acabou atrasando os jogos. E já estava bem, a claridade estava bem, a iluminação estava bem fraca, a iluminação, né, do dia estava bem fraca, e aí ele pegou e deu 10 minutos de acréscimo. Rapaz, e os caras pressionando, 10 minutos de acréscimo, eu falei, não é possível, vai acabar de noite. Numa dessa o goleiro não vê uma bola direito. Falei, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo, mais importante, deu tudo certo. Assim, não tenho nenhuma reclamação. Acredito que sim, um erro ou outro acontece, né? Você não pode martirizar o ato por um erro, vai ter um aqui, outro ali, nada que influenciou praticamente o placar, entendeu? Daria uma nota 8 também, né? Acompanhando o nosso treinador, que é o cara que está avaliando o campo em geral, ele também tem que cobrar da arbitragem, como é o técnico e o capitão, eles que têm aquele diálogo com a arbitragem, e assim, nada a pontuar, entendeu? A questão do horário, acredito sim, por causa da cerimônia, realmente atrasou um pouco, nos últimos minutos, daquela baixa, mas porém os times dentro de campo sentiram isso, e eles mesmos deram segurado no ritmo, o cara às vezes não tentar fazer um passo longo, porque poderia a bola não vir, ou poderia você perder a bola e tomar um contra-ataque, então, mas foi só ali nos últimos minutinhos mesmo, só para finalizar.
E qual a expectativa sua para o jogo agora, Serra contra Real VG, lá no campo do Piotiba? Então, é um jogo muito difícil, né? É o time do Real VG, é um time de menino, time de garoto, corre muito. Tem visto no primeiro tempo que fizeram contra o Piotiba, né? Fizeram 2-0 muito rápido, um time muito leve, né? Tem um jogador de meio de campo de Raposo que é diferente, jogador de qualidade. A gente tem que tomar uma atenção especial com ele, mas toda a equipe do Real VG. A gente espera chegar lá em cima e fazer um jogo melhor que a gente fez domingo passado, né? Que a gente possa conseguir um resultado positivo lá contra o Real VG, mas vai ser uma batalha. Vai ser difícil, porque o time deles é muito bom, qualificado. A expectativa, assim, a gente sempre tem a expectativa de vir com resultado positivo. É uma equipe que talentosa, bons jogadores, como eu já disse antes, jogadores novos, habilidosos, o Alex até pontuou, muito fôlego, cara magro, leve, corre muito, entendeu? E vai ser um jogão. A gente, como se diz, a gente vai aprender, trabalharemos com os erros que nós cometemos partes passadas para evoluir e tentar buscar o resultado, né? Eles têm jogadores habilidosos, nós também temos, e vamos trabalhar de forma para que sobressaímos a qualidade da equipe deles, saímos vitoriosos, né? A gente vai aproximando aqui no nosso final, conversamos bastante, né? Foi bom que ficou uma coisa bem completa, falamos sobre fundação do clube, a formação da diretoria, dos fundadores, a formação do elenco, como foi escolhido o técnico, falamos de cada jogador separadamente, esmiuçamos um pouco como foi a partida, né? Também como foi a questão das substituições, a arbitragem. Eu acho que deu para poder fazer um apanhado legal, né, de tudo que aconteceu. A gente vai chegando no momento do fim. Quer fazer algum uso da palavra para agradecer alguém, para poder convidar? Eu queria primeiramente agradecer você, né, pelo convite, pela oportunidade de a gente poder falar, explicar o projeto aí para a galera, que conquistar novos torcedores. Agradeço muito aí o tempo dedicado. Queria agradecer também a nossa torcida que nos apoiou, pediu apoio também, que é muito importante para a gente no jogo de domingo. Tá? 1h30, conto com vocês lá no Piotiba. Eu quero agradecer também a oportunidade que você nos concedeu pra gente, né? Essa porta que você tem aberta pro Serra aí, e parabenizar você pelo seu trabalho é muito bom, né? Parabéns. Cara, agradecer a nossa torcida foi fundamental no domingo, né? Como foi falado, o nosso time foi montado esse ano, e assim, uma grande quantidade de compra de camisa, deu fogo pro campo, torcendo, incentivaram. Nossa torcida é nota 10, fez a diferença no jogo, né? E pedir eles para comparecer em massa domingo lá contra o Real VG, né? Um jogo que pode nos colocar a liderança isolada do campeonato, né? Vai fazer um grande jogo lá em cima lá e, se Deus quiser, dá tudo certo para nós, tá? É isso que eu tenho a dizer aí. Aproveitar, a pessoa divulga as redes sociais do Serra. Quem quer ver, ter notícias do Serra, como que faz? Só procurar no Instagram, Serra FC, entendeu? Você vai encontrar a equipe. Também a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente divulga todos os links lá, entendeu? O pessoal de Janópolis conhece a gente, pode mandar mensagem, pedir para ser adicionado ao grupo, pedir o link do Instagram, a gente está disponível. Se você tiver, por exemplo, o meu contato, do Everaldo, do Darlin, de qualquer jogador, você pode pedir eles que a gente também passa, às vezes, o contato do grupo do WhatsApp, o contato do Instagram, para a pessoa poder seguir, participar, interagir com a equipe, entendeu? Mas é Instagram, @SerraFC. E a galera aí que tá acompanhando, foi no estádio lá no primeiro jogo lá, mas assim, não foi torcendo para ninguém, mas chegou lá, simpatizou, gostei do time do Serra, achou bonita a camisa, falou assim, quero uma camisa. Como que faz? Você tem a camisa para estar mostrando a gente aqui, divulgando o valor, tudinho pra pessoa, como é que faz para conseguir? Eu tenho sim. A camisa? Para você conseguir essa camisa, o modelo de torcedor que a gente fez, tem o modelo dessa camisa, que é a camisa com manga, que é R$45, e tem a regata, que é R$35. O nosso Instagram, ele é manejado pelos nossos patrocinadores, que é o Dieguitos, ele que cuida. Pode mandar mensagem lá, que ele encaminha para o presidente, que ele que faz os pedidos do uniforme. Qualquer coisa você pode entrar em contato com qualquer membro do time, jogador, pessoal da comissão, que a gente anota, a gente passa os pedidos para a empresa que nos faz os uniformes, a gente faz o pedido para camisa, para ficar bonito, ficar bacana na torcida. Pode personalizar, botar o nome da pessoa. Pode personalizar, pode colocar o nome, coloca o nome direitinho, tem tamanhos infantis, tem modelos femininos, tem tudo. Então vamos aproveitar o Darlin, que é o auxiliar técnico, estaria aqui hoje, mas não pôde estar devido a outros compromissos, né?
Aqui é o Darlin, vocês estão olhando aí agora, ele é auxiliar técnico, ex-goleiro, né? Isso. Não é ex-goleiro, esse ano ele preferiu não jogar, preferiu estar ajudando na parte de fora. Ele teve assim, umas questões que teve um filho recentemente, aí ele se dedicou à família, criança, acabou que, tipo assim, que ele falou que não estava fisicamente preparado e confortável para disputar e preferiu só Mas participar. queria ajudar de alguma forma. Aí, porque decidiu participar da parte da comissão e é um cara que agrega muito. É um cara que está ali apoiando o Alex o tempo todo, é um cara que o Alex pode contar para poder desembolar o meio de campo durante a partida. E assim, um grande talento na equipe que está somando muito com a gente. E vamos falar também, todas essas artes da equipe do Serra foram feitas pelo design da equipe, que é o Dieguitos, está aparecendo aqui também a apresentação dele, ele apresentou também o design, como toda a diretoria foi apresentada, todos os jogadores, e todas essas artes foram feitas por ele, todas as artes que tem no Instagram, né, que está tendo jogo a jogo, tem as artes lá, também é feita por ele. Ele que cuida do nosso marketing, que cuida das edições, entendeu? Quis somar com o time, entendeu? Chegou pra gente, falou, não, eu posso oferecer isso, eu posso ajudar nisso, estou disposto a participar do time, e agregou muito, entendeu? É um rapaz talentoso, faz com muito carinho e dedicação as nossas edições, como faz edições para terceiros. Se você precisar, pode entrar em contato com ele. O cara que está disposto a ajudar. Também não pode deixar de agradecer, né? Porque tudo gera um custo, não adianta ter um time bom, uma diretoria boa, sem você ter um uniforme bom também. E custa. Custa uniforme, custa o transporte, custa tudo que você vai fazer, o scratch. A gente falou que às vezes não paga um dinheiro, mas você gasta uma gasolina, você gasta uma alimentação. E tem quem apoia, né? Quem são os apoiadores do esporte lá em Eugenópolis? Mais especificamente, apoiadores do Serra. Em Eugenópolis tivemos sorte, nós conseguimos diversos apoiadores que ajudam o projeto Serra a acontecer, porque um projeto, assim, ele tem um custo e essas pessoas ajudaram. Bradrock Multimarcas, distribuidora do Thiaguinho, Liberty, que é uma empresa que é minha, Arte em Papel, que é uma empresa de embalagens e utensílios, Gastropub. John Gastropub, que é um barzinho da cidade, Refortanque, que é uma loja de tanques leiteiros de Muriaé, que ajuda o time, Padaria da Simone, Murilo Distribuidora, que é patrocinador do time, o doutora Lais, né, o advogado da cidade, que apoia o time também, o Adonias Ribeiro, que é um nutricionista da cidade, que apoia o time, barbearia do Melk, que é um barbeiro lá, que é parceiro do time, Supermix, uma loja de utensílios da cidade, o Cantinho da Esmer, que é um bar, que é um parceirão do time também, Mercearia São José, é uma mercearia tradicional da cidade, né, que apoia o time, entendeu? Chegou junto do projeto, abaixou nossa causa, tá até estampado na nossa camisa. O Gilton Motopeças, que é parceiro do time, Marina Salgados, que é outro patrocinador que iniciou na cidade com um delivery de salgado, um salgado maravilhoso, que ajudou o time, abraçou a causa. Se a pessoa quiser o salgado, tem um número lá no Instagram. E todos esses nossos funcionários, a gente coloca o Instagram, o número deles lá no Instagram, para você poder seguir, poder, às vezes, quiser fazer um pedido, uma bebida. Tentar apoiar quem apoia o esporte, quem apoia. Compras com quem apoia. Por isso que é importante seguir o Instagram do Serra. E o nosso principal patrocinador, que é o Master, que é o posto Patrocínio, que fica na cidade de Patrocínio, né, do empresário Magno Colato, que, tipo assim, chegou junto na gente, apoia o esporte. Acreditou no projeto. E é um empresário que apoia o esporte, porque ele apoia outros times, e assim, é um grande apoiador do Serra, que ajudou esse projeto a acontecer do jeito que é o Magno. E é importante a gente valorizar o comércio de quem apoia o esporte, porque o esporte é um meio de transformação de vidas. Sim. Às vezes uma pessoa que não tem muito futuro, acha que não tem um futuro, consegue no esporte, às vezes um alto nível, de ganhar muito dinheiro, e às vezes o simples fato ali de sair de uma vadiagem na rua, de umas drogas, de álcool, de vícios, e conseguir formar uma família, conseguir um emprego, tudo através do quê? Da formação esportiva, que acaba dando a pessoa um pouco mais de disciplina, aprendendo valores. Então é muito importante você visualizar quem apoia o esporte e tentar ajudar essas pessoas. Comprar lá na Marina Salgados, ir no posto lá de Patrocínio, ir na barbearia do Melk, ajudar quem ajuda. Isso aí. Porque é muito importante também, porque são pessoas que acreditaram
numa coisa que sem elas não teria como. Sim, sim. Vocês não conseguiriam, às vezes com muita dificuldade conseguiria, mas seria muito mais difícil conseguir fazer um uniforme bom, montar um time qualificado. Tudo tem um custo e tem alguém que paga esse custo, né? Tem, sim, tudo tem custo, você tem que fazer uniforme é caro, você tem um transporte, você tem uma água, você tem um gelol, você tem uma pomada que às vezes o jogador vai precisar, e tudo isso, sem esses patrocinadores, é muito mais difícil, porque essas pessoas elas acreditam no sonho, e a gente tenta divulgar isso, tenta convencer a torcida a comprar nesses locais, a frequentar esse ambiente, para a gente também agregar valor a quem agrega valor a nós. E as pessoas tentam nos ajudar e nós tentamos ajudar. Então, graças a essas pessoas que o time existe e vai para frente dessa tal forma. E, além disso, ainda existem outras pessoas que também ajudam o time de forma não pecuniária, mas está ali, né? Que motivando a galera, às vezes se disponibiliza uma carona para um jogador, que é tudo muito importante para o time acontecer. Pessoas que, se você for citar, você pode cometer a injustiça de esquecer alguém. Exatamente. Por ser tantas pessoas, às vezes está ajudando uma coisa que para uns pode ser simples, mas é o que a pessoa pode estar ajudando também. É um outro que ajuda com a torcida, o outro que ajuda motivando, igual você falou, né? Mas é difícil de você pontuar essas pessoas, acaba esquecendo alguém e ser injusto. São muitos nomes, são muitas pessoas que ajudam, e a gente sempre, quando as pessoas ajudam, a gente está agradecendo, a gente fala com ela, meu amigo, muito obrigado, você está contribuindo. E é difícil você falar aqui, divulgar quem realiza essas ações, porque são muitos, entendeu? Mas assim, a gente agradece, que você valoriza todo mundo que valoriza a gente. Então vamos aproveitar e fazer um pedido, então, já que a gente estava falando sobre as pessoas que ajudaram, você quer ajudar, 11 horas, vai sair o ônibus da frente da prefeitura, vamos lá para Pinhotiba, torcer pelo Serra, apoiar o time, vamos tentar fazer um pouco do que a gente sabe que com certeza a torcida do Pinhotiba vai fazer, que vai lotar aqui lá, vai incentivar o time deles. Vamos também lá, você que é torcedor do Serra, simpatizou com o Serra, você, não quero ir no ônibus, você tem seu carro, aí vai sozinho, chama uma outra pessoa, um amigo, vai na moto, mas não deixe de ir não, vai ser um dia agradável, a gente espera que com 2 jogos muito bom, né? De qualidade. Eu sou do tipo que eu não ligo muito quem vai ganhar, não, eu gosto de ver gol, porque a finalidade do futebol é o gol, né? Então a gente quer ver gol, quer ver espetáculo. Para mim, eu prefiro um jogo 5-4 do que um 2-0. Eu gosto de ver gol, gosto de ver lance bonito. Todo mundo gosta, né? O brasileiro gosta do drible, gosta do gol, gosta de uma falta bem batida, de um lance diferente. Quero agradecer o Everaldo, que já saiu daqui da frente das câmeras, mas esteve com a gente aqui, o presidente do Serra, por ter vindo, disponibilizado esse tempo. Agradecer a você também, Lucas, por ter vindo, você, Alex, por ter feito esse programa. Eu acho que isso aqui enriqueceu muito. Quem às vezes estava na dúvida de torcer para o Serra, acho que depois de assistir isso aqui até o final, viu como é que fala? A complexidade, né, do projeto, viu como deu trabalho e dá trabalho ainda, né? Porque agora que é a parte mais difícil. Aqui parecia que era mais difícil, agora você tem que fazer todo ajuste, fazer todo o balanço, tudo para conseguir manter o grupo unido e forte até o final, né? Que a gente espera que seja, afinal, o time do Serra esteja lá. A gente vai estar torcendo aqui de Antônio Prado, acredito que já vai ter acabado o campeonato aqui, então se bobear a gente vai lá torcer também, que é um time que a gente simpatizou, um time que nos procurou, e a gente espera que dê tudo certo para vocês. Então, vocês querem acrescentar alguma coisa no final agora? Eu já falei que eu tinha que falar, eu te agradecer mais uma vez, né? Agradecer a diretoria do Serra pelo convite que me foi feito. Eu estava afastado do futebol, eu achei que eu tinha dado minha contribuição, né? Mas quando eu vi esse time sendo montado, eu falei, foi feito o convite para mim, eu falei, não, vou ajudar. Então eu quero agradecer a diretoria, aos jogadores que toparam esse projeto, né? E se Deus quiser, você vai estar na final lá com o Serra. Eu também quero isso. Lucas? Gostaria de agradecer aqui o espaço, o tempo, é importante, porque a gente divulgou nossos patrocinadores, divulgou o projeto, mostrou como que funciona. Agradecer também aos jogadores que se dedicam ao time, que você sai de sua casa no domingo, perde o dia todo na beirada do campo. Óbvio que assim, se diverte jogando, mas também tem um compromisso, se dedicar, a torcida que nos apoia, os patrocinadores. É só agradecer. Bom, gente, é isso aí. Você que assistiu até aqui, acredito que vai estar muita gente assistindo até aqui, porque vai vendo, vai gostando, vai continuando. Se inscreve no nosso canal, é muito importante essa ajuda pra gente. A gente acabou de atingir 900 seguidores no YouTube. Ele está crescendo cada dia mais. Eu sei que depois desse vídeo vai crescer muito mais também. Deixa o seu curtida, deixa o seu like, que é muito importante. Comenta o que você achou,
comenta de quem você gosta aqui do time do Serra, o que te fez torcer pro time do Serra, o que você espera, se você tá na torcida para ser campeão, ou se você tá na torcida para outro time também, comenta aqui também quem é o seu favorito no time, porque, igual a gente falou mais cedo, né, existe rivalidade, mas não pode existir inimizade. É isso aí. Aqui é todo mundo torcer saudável, então o convite está feito, a partir da 1h30, né, o jogo lá em Piotiba. Quem for, a gente pede encarecidamente, mesmo eu não sendo da organização, mas eu peço em tudo, vá em paz, e vai sem inimigos não, sem confusão, sem briga, vai lá se divertir. É um domingo, dia de você se divertir, de levar sua família para ver um evento que está sendo bem organizado. E os times merecem, porque tem todo um trabalho, a gente não está falando só de dinheiro, tem todo um trabalho intelectual, cansativo. Então, domingo, você não tem como ir, 11 horas da manhã, vai sair um ônibus da frente da prefeitura. E 1h30 da tarde vai estar rolando um jogão lá, essa vez não vai ser televisionado, até porque é na zona rural, tem toda uma dificuldade, mas vai lá torcer presencialmente, e eu fico esperando só o placar, depois vocês me mandarem, falar, ó, ganhamos, que eu assim espero que vocês ganhem, tô aqui na torcida, e a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um bate-bola, esse é o número 08, especial Serra Futebol Clube, e a gente fica por aqui. Valeu, galera!